Do desespero ao Got the Job em arquitetura na França. Vem se inspirar com a história da minha aluna Gabi, que estava já entrando em desespero real, sem conseguir o Got the Job dela por muitos meses. E quando se inscreveu no Esteja Onde Quiser, rapidinho ela conseguiu o Got the Job. Você vai ver durante essa live quais foram as técnicas e ferramentas que a Gabi usou para chegar até o Got the Job dela, para que você se inspire não só com a história que ela está trazendo, também se inspire com tudo que ela fez, para você entender o quanto que é importante você ter conhecimento sobre processo seletivo no exterior para você alcançar o seu Got the Job. Para quem ainda não me conhece, eu sei que tem muitas pessoas novas por aqui. Eu sou a Rachel, é Rachel mesmo, igual a Rachel do Friends. Você pode me chamar de Rach. Eu sou treinadora de processo seletivo no exterior e uma colecionadora nata de Got the Jobs. O que é o Got the Job, afinal de contas? O Got the Job é a forma como os recrutadores e as empresas no exterior falam no telefone quando eles te avisam que você conseguiu a vaga que você desejava. Eles te ligam e falam "Congratulations, you got the job". E acabou que essa coisa de you got the job pegou e ficou o got the job mesmo. Ou seja, o got the job nada mais é do que o trabalho qualificado que você tanto deseja em outro país, no país que você mora ou no país que você deseja morar, mesmo de forma remota. Vou só lembrar aqui você que está rolando a Rota Sua Carreira no Exterior. Eu liberei a primeira aula ontem, segunda-feira, então se inscrevendo no evento, ele é gratuito, e se inscrevendo para o evento você já recebe acesso a essa primeira aula, tá? Essa primeira aula tem um pouco mais de 45 minutos, acho que ela tem 50 minutos no total, e é uma aula realmente muito profunda, para que você entenda quais são os erros que as pessoas mais cometem quando o assunto é conseguir a vaga desejada, tá? Amanhã, quarta-feira, eu vou liberar a segunda aula da Rota, onde eu vou te falar as ações, os pilares que são necessários para você conseguir o trabalho qualificado que você deseja. Na terceira aula, que vai ser liberada na sexta-feira, eu vou trazer as dúvidas mais comuns em relação à sua caminhada até o Got the Job. Será que você precisa de validação de diploma? Será que você precisa de mais cursos e qualificações? Será que você precisa de mais idioma? Tá? Tudo isso vai ser respondido nessa terceira aula. Na minha opinião, a terceira aula é a aula mais importante. Ela é a aula também, para mim ela é a melhor aula, porque eu quebro muito daquelas crenças que às vezes faz você não aplicar para uma vaga no exterior, tá? Então lá na terceira aula você vai descobrir muito mais informações daquelas todas que você tem muita dúvida, tá bom? E na quarta aula, que é ao vivo, no domingo agora, dia 23 de julho, às 11h11 da manhã, horário de Brasília. Nessa quarta aula, eu vou, de uma vez por todas, quebrar as barreiras que vão estar na tua cabeça. Porque você pode ter certeza que mesmo assistindo toda a rota, a tua cabeça vai tentar te enganar, ela vai tentar te sabotar. E eu não posso permitir que isso aconteça com você. A quarta aula é o passo final para o seu Got the Job. É ali que eu vou quebrar algumas das coisas que a sua cabeça está tentando te contar para que você não alcance o seu Got the Job. Parece doideira, né? Como assim eu vou me sabotar até o meu Got the Job? É a coisa mais comum que tem, gente. Todo mundo se sabota. Eu me sabotei muito nos meus Got the Jobs. Então eu não quero que isso aconteça com você, tá? Por isso que a quarta aula também é muito importante. Ela é ao vivo e é onde eu vou anunciar a pessoa, aliás, as duas pessoas que ganharam uma bolsa de 30% para a próxima turma do meu treinamento completo, o Esteja Onde Quiser. Sim, quem está participando da Rota vai ter a chance de concorrer a uma bolsa para a minha próxima turma do treinamento. Então, é uma oportunidade de ouro. Tudo que você precisa fazer é participar do evento e participar do Desafio 3A, tá bom? Mais informações em relação a isso tá na página da aula. O acesso é clicando no link que tá na minha bio. Só que tu não vai agora. Tu vai ficar aqui porque agora eu vou chamar quem? Gabi. Gente, se tem uma aluna minha que eu morro de orgulho, é Gabriela. Gabriela é maravilhosa. E vou te falar, essa garota entra em toda live. E toda live ela entra, nem que seja só pra falar assim, mentora maravilhosa, e sai. É assim. Eu quis trazer a Gabi não só porque ela me acha maravilhosa. Não, brincadeiras à parte. Eu quis trazer a Gabi porque eu acho a história dela muito legal. Ela foi fazer mestrado no exterior. E ela foi pra França, né? E ela tá numa área
que é regulamentada, né, de certa forma, que é a arquitetura. E, pô, ela não precisou validar diploma, ela não precisou fazer outros cursos, ela fez o mestrado dela, mas não precisou de mais qualificações. Então eu quis trazer uma pessoa aqui que realmente ia inspirar você a enxergar que muito daquilo que você está acreditando não necessariamente é verdade. Além disso, a Gabi usou absolutamente todas as estratégias e técnicas do Esteja Onde Quiser. Então, se tem uma pessoa que vai te dizer qual que é a melhor maneira de você chegar até o seu Got the Job, além de mim, né, claro, é a Gabi, com algumas das orientações aí que ela vai passar, do que funcionou mais na minha metodologia na hora dela colocar em prática, tá? Gente, eu lavei o cabelo e eu tô aqui ainda tentando sabe? Mas vamos lá, gente, vamos chamar a Gabi, pra eu não ficar aqui vendo meu cabelo, né? Ninguém merece. Vocês estão aqui pra quê? Pra me dar coração. Me deem coração. O coração tá aqui embaixo em algum lugar, gente. Vamos lá. Eu chamei a Gabi. Vamos ver se ela vai entrar. Oiê! Oiê! Tudo bom? Tudo bem, tudo ótimo. Melhor agora. Gente, que saudade de falar com você, hein? Eu Caramba, também. faz muito tempo. Você Quanto lembra da tempo? nossa última live? Gente, não, tudo começou há um tempo atrás. Não, tô brincando, gente, não vou cantar netinho, não. E contando minha idade, né, pra todo mundo. Não, gente, a Gabi, ela foi uma das pessoas que participou de uma Mentolive, que é a mentoria numa live. Eu faço isso de vez em quando. E ela fez uma mentoria, uma Mentolive de currículo. Desculpa que eu tô rindo, Meu Deus, mas é porque, eu gente, permito. o currículo dela. Ai, meu Deus. Aí eu olhei aquele currículo e falei, mas não te vende nada, Gabi. Eu me lembro como se fosse ontem. Eu olhei aquele currículo e a Gabi já estava me seguindo há um tempinho quando ela conseguiu essa lupa no currículo, né? E aí, olhando assim, eu fiquei, meu Deus do céu, o que essa menina tá fazendo da vida dela? E É. aí, um dia, ela entrou pro Esteja Onde Quiser e eu acho que ela reparou, né? Que, putz, dava para melhorar. O currículo dela tinha foto. Não, a gente vai conversar sobre isso. A gente vai conversar Nossa, sobre isso. Sem spoiler. Sem spoilers. Vamos começar do começo, Gabi. Deixa só eu só te avisar uma coisa. Como eu tenho gato que acabou de chegar uma princesa aqui, a Imperatriz Skylar, e eles miam, entendeu? Às vezes eles brigam, às vezes passa passarinho aqui, eu tenho maritacas na árvore aqui do lado. Então o que eu faço? Eu fecho o meu microfone para você poder falar e não ter nenhum ruído. Imagina, de repente, miau, quando você tá falando, ninguém merece, os né? donos da casa É, vão fazer o são os donos da casa. Eu moro aqui de favor, Pois é. gente. Eu só pago os boletos e moro aqui de favor. Os donos da casa são eles. Mas aí, então eu vou fechar o microfone, tá? E aí, às vezes, você vai me ver fazendo uau, mas eu não tô falando nada de importante, não. Quando for importante, eu abro o microfone, tá? E lembrando também só de você repetir aquilo que eu tô falando pro pessoal ouvir da sua boca, né? Ok. É muito importante, até porque a gente vai usar depois, tá? E caso você esqueça, eu te lembro que vai rolar isso, tá? E o povo que tá aqui vai apertando o coração, gente. Aperta o coração aqui. Já vou fazer isso, cara. Peraí, ela tá me cutucando, gente. Eu preciso mostrar isso pra vocês um dia. Ela me cutuca pra eu fazer carinho nela. Vamos lá, Gabi. Vamos começar do começo. Eu sei que eu tô aqui, Gabi, 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 mas fala pro pessoal pra eles ouvirem da sua boca. Qual é o seu nome e a sua área de formação? Olá, então, pessoal. Meu nome é Gabriela, né? Mais conhecida como Gabi por todo mundo. Eu sou arquiteta de formação, me formei pela Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP, e eu fiz um mestrado conjunto do Erasmus Mundus, que é um programa da União Europeia, e eu vim como bolsista da União Europeia para fazer esse mestrado, que é na área de patrimônio cultural. Então é uma área dentro da arquitetura ainda, né? Não era só arquitetura. Que ela tá me mordendo, desculpa. Não era só arquitetura, você queria uma especialização mais específica no urbanismo, não foi isso? Isso. Eu vim, então, fazer o meu mestrado numa área, porque a arquitetura é um campo de atuação muito diverso. Então, eu buscava uma especialização e eu sempre gostei muito da área de patrimônio cultural. E quando eu achei esse mestrado do Erasmus, que tinha bolsa, enfim, aí eu falei, bom, vou me lançar porque parece ser uma oportunidade incrível e aqui estou. Maravilhosa!
maravilhosa, gente. Maravilhosa. A Gabi não usava tanto essa coisa de que ela era bolsista Erasmus, que é uma coisa super desafiadora de conseguir. Ela não usava É. isso para se vender para as pessoas. Ela deixava isso no cantinho. Ah, não é relevante. Que não é relevante, gente. Muito relevante. E aí você conseguiu o Got the Job depois de você se inscrever para o meu treinamento completo, que é o Esteja Onde Quiser. Em quanto tempo, em qual área e em qual país? Então, eu comecei a fazer o Esteja Onde Quiser em novembro de 2022 e eu consegui o meu primeiro Got the Job em abril de 2023 e em julho, que é o mês que a gente tá, julho de 2023, eu consegui meu segundo Got the Job. Então, bom, colecionando Got the Jobs, né, pessoal? Então é isso. Hoje é o meu primeiro dia, foi, né? Meu primeiro dia no novo job. Então, estamos celebrando aqui com chave de ouro. E só para o pessoal saber, foi em arquitetura? Foi na França? Não foi? Como é que foi? Então, os dois Got the Jobs foram na minha área como arquiteta. O primeiro, ambos eles foram na França. Atualmente eu estou em Paris. Os dois foram aqui. O primeiro foi num escritório de engenharia que trabalha com gestão de obras, gestão de canteiro de obras. E lá eu estava como arquiteta. E agora eu estou numa empresa maior, eu estou no grupo Calzedônia, e lá eu também trabalho como arquiteta, agora como num setor diferente. Antes eu estava na área comercial, né? A gente fazia projetos comerciais, e agora é o setor de moda aqui, que eles chamam na França de retail. Então é isso, vou trabalhar na abertura de novas lojas e na manutenção das lojas da rede aqui do grupo aqui na França. Gente, agora, vamos dizer. Não, sério, gente. Olha que maravilhosa. Ela conseguiu o Got the Job dela nos grupos Calzedônia. Para quem mora no exterior, vai ficar assim, vai vir aquela imagem da loja na cara. Eu me lembro de ter comprado, eu acho Hum, que era calça bailarina. Foi um dos únicos lugares que eu encontrei calça bailarina, foi na Calzedônia, porque eles têm roupas de esportes também, não tem? sim. Eles tinham roupas de dança, eu me lembro. E então quem conhece, né, pela Europa, quem conhece a Calzedônia sabe que é um grupo muito grande. Eu fiquei muito orgulhosa que você conseguiu seu Ai, segundo Got the Job. Em tão pouco tempo, foi tão engraçado, porque a Gabi me manda uma mensagem falando assim: acho que eu vou conseguir outro Got the Job. Aí eu, mas acabou de conseguir isso aí. Aí ela, mas é que apareceu essa oportunidade. E o que a gente faz? A gente liga pro recrutador e fala: não quero não. A gente vai, né? Mesmo a gente tendo nossa, conseguido um novo job, né? Então eu acho muito legal, assim, o fato de que ela conseguiu em um grupo tão grande, né? O pessoal tá até fazendo algumas perguntas aqui para Gabi e eu vou fazer as perguntas, tá, pessoal, para ela. Não se preocupem. Até o final da live eu faço. E só uma questão aqui que já estão falando aqui na live, ó. Estou iniciando o processo de validação. Cuidado. Talvez você não precise da validação. Isso depende muito da área. Se for a área de saúde, beleza. Agora, arquitetura, engenharia, nem sempre você precisa fazer a validação. Então, cuidado ao pensar que você precisa de uma coisa que você não precisa, que você vai gastar dinheiro e tempo à toa. Não é isso que vai te levar ao Got the Job. Inclusive, eu explico isso com mais profundidade na terceira aula da rota, que vai ser liberada na sexta-feira, tá? Mas vamos lá, Gabi, voltando aqui para nossa historinha, nosso tale, né, de Gabi e Rachel. Como que você me conheceu, Gabi? Porque eu, na realidade, eu sempre fui curiosa em relação a isso. Eu não sei. Eu não sei como que você veio parar aqui na conta. Você estava buscando por essa ajuda? O que que te fez buscar ajuda? Conta pra mim. então, eu conheci o perfil da Rach, né? O Carreira no Exterior. Eu conheci numa época que eu estava buscando por estágio. Então, eu estava procurando era o meu estágio de final do mestrado, e eu estava muito perdida, assim, eu não sabia como me candidatar, como, enfim, todo aquele processo, né?
E no meu mestrado a gente tinha duas opções, que era seguir o caminho teórico e o caminho prático. E eu queria fazer o meu estágio prático. Então eu comecei a buscar vários perfis que falavam de carreira na Europa, enfim, de processo seletivo na Europa. E o Instagram nos alinhou. Foi assim, Rach. O Instagram nos alinhou e eu comecei a te seguir. Falei, interessante isso aqui, legal que ela fala, tudo. E comecei a acompanhar o seu conteúdo, né, naquela época longínqua que eu procurava um estágio. É que foi bastante tempo. A gente vai entrar um pouco nessa questão do tempo também. Mas aí, em algum momento ali, você participou do evento gratuito que eu fiz, certo? Você chegou a participar do evento gratuito, onde eu Participei. explicava mais, né, sobre o método 3A e tal. O que aquele evento te fez sentir, Gabi, quando você estava vendo aquelas histórias inspiradoras? O que o evento como um todo fez você sentir quando você estava assistindo? Então, o evento gratuito, que na minha época acho que era o workshop, sua carreira no exterior, né? Eu assisti o evento numa época já um pouco depois, que eu já tinha terminado o mestrado, então eu já estava procurando pelo job de fato. E aí, como eu já te acompanhava, como eu acompanhava o Rate já há algum tempo, e aí eu vi que ia ter esse evento gratuito, eu falei, bora, vou, porque eu tô precisando de ajuda, assim, eu tinha essa certeza que eu tava precisando, porque não tava dando certo, entendeu? Tava dando muito errado a minha busca, tava dando muito errado. Aí eu falei, cara, não dá para continuar assim. E aí, como eu já acompanhava o conteúdo da Rach, eu falei, vou me lançar nesse evento, vou ver de qual é que é. Bom, é gratuito mesmo. Então, eu fui, acompanhei a rota, fiz todo o desafio 3A e tal, acompanhei a live de domingo, me lancei 100%. E como que você se sentiu durante o evento? Como que o evento fez você se sentir? Então, o evento gratuito para mim, ele foi assim, ele explodiu a minha cabeça de um jeito que eu falei, cara, é isso que eu preciso. Porque eu vi muita coisa que você falava, Rach, e que eu ficava assim, cara, é isso, eu tô errando em tanta coisa que era assim, era muita coisa que tava dando errado no que eu tava fazendo, e eu via que eu não tava sabendo me vender, que eu não tinha um currículo atrativo, que meu perfil do LinkedIn, coitado, tava morto. E aí eu vi que existiam várias estratégias, você apresentou várias estratégias, o funil, na hora que você apresentou o funil, para mim foi assim, boom! Aí eu falei, existe muita coisa realmente que eu não tô manjando e não dá para continuar do jeito que tá, porque não tá dando bom. E aí foi quando eu decidi, assim, na verdade, quando eu participei do evento gratuito, eu já tinha muito na minha cabeça, eu falei assim, eu vou entrar no treinamento, porque eu tô precisando, né, dessa ajuda, porque não tá dando certo, assim. E você ficou bastante tempo, na realidade, até acompanhando a conta, né, Gabi? E, inclusive, quando você fez essa mentoria de currículo comigo, que foi a Lupa no Currículo, você ainda demorou um tempo, na realidade, para assistir ao evento gratuito, né? Até porque você estava num momento de vida talvez bem diferente. Porque terminar o estágio é um processo que só quem vive sabe, né? A entrega do trabalho final, tem Pois muitas é. coisas que vocês fazem, e mestrado na Europa é bem diferente de mestrado no Brasil. Isso para mim sempre ficou muito claro. O quanto que o mestrado na Europa ele é intenso, assim, é uma intensidade muito grande. Então talvez você nem tenha conseguido acompanhar tanto a conta, né? Hum. Quanto você gostaria por você estar nesse trâmite. E ao mesmo tempo ali, você já tinha feito uma mentoria de currículo comigo, que é uma das coisas que as pessoas mais falam para mim que elas querem. Eu quero meu currículo analisado pela Rate. Adiantou de alguma coisa? Só a minha análise ali naquele momento para você? Falando sério. Não, sendo bem sincera, a análise que eu fiz, a análise que você fez, né, na verdade,
no meu currículo ali, a lupa, ela me deu a certeza de que não estava bom, né? Algo que, assim, querendo ou não, eu já sabia, porque também as minhas aplicações não estavam dando muito certo. Só que assim, eu sabia que o quê? Dali, né, eu aprendi algumas coisas, assim, básicas, que não precisaria ter foto. Algumas dicas ali que você me deu, realmente eu apliquei, assim, algumas dicas pontuais, né? Mas assim, para transformar mesmo o meu currículo, para saber me vender, assim, ali não tem como, né? Mesmo Uhum, porque vai falar um pouco depois do treinamento, mas é um processo mais complexo, né? Mais uhum. demorado. E eu vou falar, eu trouxe isso porque uma das questões que eu mais recebo por direct é: você pode fazer uma mentoria individual comigo só do currículo, por favor? Porque a pessoa realmente acredita que aquilo vai ser o suficiente para ela. E não é. Não é o suficiente. Isso é só o que eu chamo da pontinha do iceberg. Imagina que nos processos seletivos no exterior tem um iceberg gigantesco. E você vê a ponta do iceberg, e ali na ponta do iceberg estão as coisas óbvias, as coisas que você já sabe que você precisa. Tá um currículo, tá uma cover letter, tá um perfil do LinkedIn, né? Você pode não saber como construir essas coisas, mas você sabe que elas existem. Então você se concentra nisso, pensando que é isso que vai te levar até o Got the Job. E aí, quando você vê embaixo do iceberg, porque, gente, o iceberg, ele é uma grande camada de gelo lateral. Então, ele tem um pedaço para cima e tem um pedação segurando embaixo, muito maior do que aquele pedaço que está em cima. E esse pedação que está embaixo é todo o pedaço que você, na realidade, precisa. É como a Gabi falou, são as coisas que você nem imagina. Quando ela chegou no evento gratuito, ela parou para perceber a quantidade de coisa que ela não sabia, que ela não tinha a mínima ideia nem que existia aquilo, né? Você até falou aqui do funil. Quando você viu o funil de oportunidades, aquilo explodiu tua mente. Claro, você devia estar procurando por vaga de uma única maneira. Você nunca tinha pensado que existiam outras camadas para você procurar. Sim. Né? E isso a gente vai entregar aí na segunda aula do evento, fiquem tranquilos. Vocês vão aprender isso também. Acho importante de avisar. Só que assim, eu quis trazer toda essa reflexão para que você saiba, né? Você que está aí do outro lado assistindo a gente, aquela mentoria individual de currículo não é a resposta da sua vida. A quantidade de pessoas que entram no meu treinamento depois de ter pagado caro para uma pessoa ou fazer o currículo dela, ou fez uma mentoria de currículo e ficou 3 anos, sem conseguir o Get the Job. Eu não estou zoando, não. Isso Ai, aqui é um fato. Eu, inclusive, convidei essa pessoa para estar aqui na quinta-feira. A Ana vai compartilhar com vocês. Ela ficou 3 anos com um currículo horrendo, que ela nossa, pagou caro uma pessoa para ajudar ela a fazer, sabe? Não é a resposta. Nem sempre o caminho mais fácil é o caminho que vai realmente te ajudar a chegar no seu Got the Job. O trabalho qualificado que você quer. Então, é muito importante de vocês terem essa consciência, e por isso que eu pedi para a Gabi até pontuar um pouco disso. Eu acho até que ela ficou meio assim, gente, será que eu digo a verdade? Que não me adiantou? Porque, poxa, é uma live, né? É uma ajuda, é uma análise. Claro, só que quando é uma análise... Vamos lá, você fez depois, eu acho que você chegou a ganhar o check-up de currículo também, não chegou? de currículo e de LinkedIn. Vamos falar sobre o check-up rapidinho. A gente já tá entrando nos spoilers aqui, tá? Mas eu acho que vai ser legal. Vamos falar. Você é uma das poucas alunas que eu posso ter essa oportunidade Hum. da diferença da análise do currículo da Gabi. Quando a Gabi não era aluna do Esteja Onde Quiser, para o currículo analisado depois do Esteja Onde Quiser. Qual que foram as diferenças que você viu entre um e outro? Conta pra gente. A diferença do currículo de uma Mentolive para um check-up de currículo depois do treinamento não dá nem para descrever, porque assim, quando a gente faz o check-up dentro do treinamento, a gente já passou por muitas etapas ali, por etapa de autoconhecimento, autovenda e tal. E eu também tinha feito o workshop de currículo, né? Que a gente. Ah, Então, foi incrível, assim.
E aí eu já tinha desenvolvido muito do meu currículo ali e tal. A gente faz uma troca bem legal entre os colegas, que tá todo mundo ali naquele desespero junto, né? E a gente se ajuda bastante, tudo. E eu já tinha feito esse workshop, né, e tudo. E então depois eu parti para fazer o meu currículo. E aí, quando tem, né, o check-up da Rachel mesmo no currículo, já dentro do método do treinamento, é muito diferente, porque a gente faz outras análises. A gente não, né? A Rachel faz outras análises muito mais profundas, assim. Então a gente já tem consciência de muita coisa. E eu acho que é só ali uma lapidação mesmo para tornar as coisas melhores e tal. E eu lembro que a Rachel me falou muita coisa dentro das análises do check-up que eu também fiz. Você também fez do meu LinkedIn. E dentro do check-up de currículo é muita coisa que acaba que a Rachel mostra pra gente que ainda dá para melhorar, ainda dá para aperfeiçoar. Então, assim, eu acho que depois é uma lapidação, né, do que a gente já fez. E até no sentido, assim, de profundidade de colocar a técnica em prática. Quando você fez a mentoria gratuita, né, numa live, você teve uma análise gratuita ali minha, sem saber a metodologia completa. Como que foi para você desenvolver esse currículo depois? Você sentiu facilidade? Foi difícil? E aí, se comparando com depois, né, depois do Esteja Onde Quiser, como que foi? Então, depois que eu fiz o treinamento, né, o Esteja Onde Quiser, aí eu aprendi de fato, assim, coisas que eu deveria, o que eu deveria colocar, o que eu deveria exaltar nas minhas experiências, porque eu acho, como muita gente que tá aqui acha que as minhas experiências, a gente acha que as nossas experiências nunca são suficientes, que nunca são boas, que as nossas competências nunca vão ser suficientes pro exterior, enfim, pra Europa, sei lá onde, Estados Unidos, qualquer lugar. E aí, realmente, eu aprendi que, não, calma, eu tenho competências, eu tenho o que mostrar, eu tenho o que exaltar e tudo. E aí, eu acho que é muito disso, né? O que a gente aprende no treinamento é como posicionar aquilo que a gente tem. Porque não precisa de sair adicionando muita coisa no que a gente já tem, assim. De fato, é saber como se vender, né? Nossa, eu fiquei até com vontade de desenterrar a nossa live de currículo, aquela primeira, e Hum. olhar assim uma comparação dos dois currículos, porque ficaram muito, muito diferentes, assim. Eu me lembro que essa primeira versão de currículo da Gabi que eu vi, que tinha foto, não vendia tanto ela, pô, tava tudo numa página só, comprimido, tentando vender tudo ali naquele lugar. E eu olhei e falei, cara, isso aqui, ela tem tanto a oferecer. Ela é bolsista Erasmus. Como, sabe? Como que ela não tá conseguindo enxergar as coisas? E é Hum. porque, óbvio, ninguém nunca ensinou pra gente como enxergar essas coisas. Então, a Gabi não sabia como enxergar porque ninguém direcionou ela pra ali, sabe? Eu acho que quando a gente está falando sobre carreira no exterior, principalmente isso bate muitas mulheres também. Eu acho que é como se a gente estivesse numa caminhada muito escura e a gente não tivesse lanterna. E isso impede a gente de se enxergar. Mesmo quando a gente está em frente a um espelho, a gente não consegue enxergar quem nós somos profissionalmente. Sim. Então, eu percebo muito que o Esteja Onde Quiser é como se fosse uma lanterna. Que ele vai lá e ele ilumina o teu caminho de uma forma que você se enxerga e você enxerga o caminho que você está caminhando para você chegar naquele lugar que você tanto deseja, né? Então, Ah, desculpa. Não, pode falar, pode E falar. eu acho também que quebra muito daquilo que a gente. Uma barreira que a gente tem de não se exaltar, né? Porque a gente acha que vai ser pretencioso e tal. E assim, hoje em dia eu já não tenho mais esse problema, né? De falar, não, eu sou boa assim no que eu faço, eu tenho sim competências. Então, eu acho que ajuda a gente a quebrar também esse paradigma, né? Esse bloqueio que a gente tem. Mais um, né? Um de muitos, né? Porque É, a gente coleciona isso no exterior. Gente, a gente nem começou a falar oficialmente ainda das coisas que eu gostaria de falar. A gente está falando só um papo, que eu sabia que isso ia acontecer, não Gabi. deixa Sabia que a gente ia ficar um tempo aqui. eu socorro.
Olha, durante o evento gratuito, você foi vendo algumas histórias de pessoas, né? Contando sobre a caminhada delas até o Got the Job, que nem você tá aqui agora. O que que passou na tua cabeça vendo aquelas histórias? Aquilo te ajudou a se inspirar? Gente, eu amei aquilo ali. Quando eu vi aquelas histórias de inspiração durante a live, até no aquecimento também, né? Nossa, eu ficava assim, gente, tem que ser um dia, entendeu? Tem que ser um dia a estar ali daquele outro lado e conseguir, sabe? Porque eu pensava assim, são pessoas como eu, assim, normais, né? Claro que com suas competências e tal. Mas eu pensava assim, é possível, né? A partir do momento que você vê que outras pessoas conseguiram, é completamente possível, assim. E aí aquilo me deu uma força também de pensar assim, cara, dá, né? Dá porque ela tá provando ali que funciona, então vai funcionar comigo também. Mas eu acho que essa é a maior intenção que eu tenho mostrando essas histórias inspiradoras. É que vocês enxerguem que se uma pessoa pode, você perdeu a oportunidade de dizer que é impossível. E eu vou contando tantas histórias, mas são tantas, são tantos alunos, que realmente eu tenho muito sucesso mesmo, tenho resultados muito altos, tenho uma taxa de resultado alto. Então, acaba que quando você sai do evento, é inegável, né? Você olha e fala, meu Deus, tipo, é isso, eu realmente eu posso também. Mesmo sendo imigrante, mesmo nas condições que eu tô, né? Eu, inclusive, tô vendo aqui o pessoal falando oi de tal lugar, oi de tal lugar, oi de Portugal, oi da Nova Zelândia. Nossa, Nova Zelândia é sempre um prazer ter aqui, porque esse fuso horário, Nossa, Jesus amado, é 5 horas grande. no Brasil eu já tô morrendo, Pois imagina. é, imagina, tipo, 12 horas de Ó, diferença, 14. Agora, eu quero saber o restante das pessoas. Falem aqui, oi, e de onde você tá falando para eu saber. Teve uma pessoa também que me perguntou que ela falou que ela é da Angola e se minha metodologia ajuda. Gente, para qualquer imigrante, qualquer pessoa que queira também imigrar, caso ainda não tenha feito, e fale português. Eu tive já alunas argentinas que entraram no treinamento porque sabiam falar um pouco de português e conseguiram, tá? Eu tenho alunas de Moçambique, tenho outras alunas da Angola, então fica tranquila que o treinamento funciona para vocês também. E eu tenho alunas de Portugal. Isso para mim é o mais legal. Os próprios nativos estão comprando meu treinamento. Eu acho isso sensacional é também. porque Olha quanta funciona, gente. né? Fazer o quê? Fazer o quê, né, gente? Que chato que Tá. funciona a metodologia. Gente, a gente tem gente em tudo quanto é lugar, cara. Olha isso. Olha, oi de Zurique, oi do Canadá. Outra pessoa do Canadá aqui presente. Oi de Portugal, oi de Portugal. Olá, sou arquiteta também, estou em Miami. Olá, sou brasileira morando na Holanda. Oi da Holanda, oi de Orlando, oi dos Estados Unidos. Nossa, que delícia, gente, quanta gente! Quero ver todo mundo domingo também, hein? Não é só hoje aqui, não. Domingo temos a nossa live de encerramento, né? A nossa aula 4, que é a aula encerrando toda a rota. Quero ver todo mundo lá. Vamos lá, Gabi, porque a gente tá aqui. Ei, meu Deus do céu, fofocando. Nós estamos aqui fofocando Pois há é. mais ou menos 36 minutos já, minha filha. Tem muito tempo já, passou muito Boa. rápido. Vamos lá, Gabi. Olha, eventualmente eu te fiz uma proposta para você entrar no Esteja Onde Quiser, que é o meu treinamento completo. Sim. Uma proposta um tanto quanto ousada, né? Você achou o valor do investimento caro na época? Não, você não precisa falar qual foi o valor, mas só fala para o pessoal. Pode falar a verdade, se você achou caro, se você achou barato, o que você achou? Então, na época que eu vi o valor do treinamento, eu achei caro. Porque também eu era uma pessoa desempregada, né, gente? Então, assim, quando você não tem dinheiro entrando, tudo é caro. Mas, por outro lado, eu refleti, eu pensei assim, cara, não adianta nada eu continuar do jeito que eu tô, porque o dinheiro vai continuar não entrando e vai ser pior, porque naquele momento eu já tinha consciência que eu precisava de uma ajuda, né? E aí eu falei assim, bom, vou dar um jeito e vou conseguir o treinamento, assim. E aí eu, na verdade, eu tinha uma reservinha, né, que eu tinha feito e aí, bom, eu achei que no meu sonho de princesa, assim que eu terminasse o mestrado, eu ia conseguir um emprego, mas não foi bem assim.
Então, eu utilizei essa reserva para poder fazer o treinamento. E agora que você fez o treinamento completo, você conseguiu não só um Got the Jobs, mas tu já conseguiu dois, né? Já conseguiu quebrar barreiras aí, conseguindo mais um Got the Job em menos de 6 meses depois daquele. Valeu o investimento, Gabi? Nossa, gente, o investimento no Esteja Onde Quiser é, de fato, um investimento pela definição da palavra, assim. Porque, primeiro, depois de um primeiro salário, se paga, sei lá, assim, vários treinamentos, né? E depois a gente até, quando a gente entra no treinamento, a gente tem consciência do que é aquilo, né? O que que se passa lá, a gente pensa assim, cara, é barato, né? Pelo que a gente recebe, assim, porque a gente tem a comunidade ali, tem a tribo, né? Que a Rachel fala, das pessoas que estão ali também, na mesma situação que a gente. São vários conhecimentos, é um autoconhecimento, né? Na verdade, que a gente adquire. E assim, é isso, né? Esteja onde quiser de fato, porque assim, agora eu sei que eu posso conseguir um emprego onde eu quisesse. Tem um motivo qual é o nome do treinamento Esteja Onde Quiser, gente. Não foi à toa que eu dei esse nome, né? A minha intenção não é só para você estar, até no sentido físico de estar em um lugar, mas é até para você estar na posição que você deseja, vivendo a vida que você quer. Porque muitas pessoas vão para o exterior com uma ilusão de que as coisas vão ser muito fáceis. Não, gente, olha só, vamos falar sério aqui entre todos nós. Quem não entrou naquele avião pensando que ia ser A, chegou e foi B, C, D, E, que tu fica assim, que é isso que eu tô vivendo? É um processo de adaptação da língua, da cultura, sabe? É um processo de adaptação em viver longe das pessoas que a gente ama. São muitos processos que a gente vai vivendo. E quando a gente está no meio desse turbilhão de situações, a gente tem uma certa tendência a esquecer quem nós somos, as coisas que a gente faz bem. Então, eu acho que é um caminho, né? Eu nem lembro se era isso que eu queria falar mesmo, gente, mas foi indo para essa direção. Eu acho que para mim é um. Ah, lembrei do Esteja Onde Quiser. Eu acho que para mim o Esteja Onde Quiser ele é uma forma de reconectar a pessoa imigrante com quem ela realmente é profissionalmente. Às vezes não é nem reconectar, né? Às vezes é construir uma primeira conexão, porque essa pessoa nunca se sentiu confiante profissionalmente. Então, eu acho que foi uma oportunidade que eu quis dar na vida das pessoas. Porque eu acho que ele vai muito além de carreira. Todas as alunas e alunos falam para mim que sentem mudanças na vida mesmo, no dia a dia, de quem eles são, sabe? Porque você se enxerga de uma forma diferente. A Renata Renault, por exemplo, que está aqui agora no chat, conversando com vocês, ela foi uma que mudou até o estilo dela, a imagem dela, o armário dela, as roupas que ela usa mudaram, sabe? A pessoa que ela é mudou. E eu acho que isso também faz muito parte de quem nós somos no exterior. Porque a gente muda muito. A gente muda muito. A gente não é a mesma pessoa de quando a gente entrou naquele avião. Nós mudamos muito. E só quem vive isso sabe o que eu tô falando. Só quem vive a entrada no avião para ficar em um lugar diferente sabe como que a gente muda tudo. A nossa forma de pensar, o nosso interno, o nosso externo, a gente muda. E essa mudança, nem sempre a gente consegue acompanhar no sentido da nossa carreira, das coisas que a gente quer fazer. E eu acho que o Esteja Onde Quiser, ele permite a gente acompanhar todas essas mudanças também. Né? É uma forma, eu acho, de fazer isso. Então, você nem tinha esse valor para investir no Esteja Onde Quiser. Tu foi na reserva mesmo. Foi. E aí, Gabi, conta pra mim. Tu teve medo? Não, tô falando sério. Tu teve medo de investir a tua reserva financeira no treinamento? Se sim, qual era o medo que você tinha? E como que você superou ele? Quando eu investi no treinamento, com certeza que eu tinha medo, né? Sem dúvida nenhuma que eu tinha medo de. O meu maior medo era de continuar do jeito que eu tava, porque eu sabia que dali não ia avançar, né?
Então, eu tinha muito medo de não dar certo, de mesmo investindo no treinamento, de, sei lá, vai que não é pra mim, mesmo assistindo as lives, enfim, conhecendo outras histórias, eu tinha medo de que, sei lá, vai que falha comigo, vai que não dá certo, vai que a metodologia não é alinhada pra mim, enfim. Várias coisas que eu pensei, mas aí eu não podia dar chance também pra não acontecer, entendeu? Então, na minha cabeça, eu falei assim: isso aí não pode dar errado, porque é o que eu preciso fazer pra dar certo, assim. Então, Rachel, eu me agarrei nesse treinamento. Gente, eu me agarrei nesse esteja onde quiser, como se fosse salvação, assim, entendeu? Eu falei, isso daqui vai ter que dar certo, eu vou ter que achar um caminho para encontrar meu trabalho, enfim, e, né, continuar a vida, assim, né, traçar o meu plano de carreira e tal. E, bom, eu acho que, e aí, né, a partir do momento que eu comecei o treinamento e fui, né, conhecendo várias coisas, me conhecendo, botando em prática, enfim, tudo o que tinha. Eu lembro que uma das primeiras semanas do treinamento a gente fez o workshop de LinkedIn, que foi um fim de semana, né? Então aquilo ali eu já pensei, cara, vai dar bom, entendeu? Tem muita coisa para fazer, muito denso, sempre tem tarefa, sempre tem tarefa. Então, a gente sempre tem atividades para fazer, para botar em prática, né? A Rachel não deixa a gente parado, assim. Então, a cada aula você tem uma tarefinha para botar em prática aquilo que ela acabou de apresentar na aula. Então, é muito dinâmico. Então, assim, aos poucos eu fui percebendo que tinha tudo para dar certo, assim, que não ia ser fácil, porque de fato é um treinamento longo, é denso, mas a partir do momento que eu vi, assim, que eu tinha, eu ia conseguir, né, me conhecer, me desenvolver, eu falei, cara, vai dar bom isso aqui. E eu acho que ajuda bastante também que eu vou fazendo vocês sentirem mais segurança em relação ao investimento, né? Eu dou duas garantias. Eu dou uma garantia de 15 dias para você mudar de ideia, caso você não goste, assim que você entrar. E eu ainda tenho uma garantia do dobro do valor, né? Ou você consegue o Got the Job em um ano, ou eu devolvo o valor em dobro do que você investiu. O dobro do que você investiu no treinamento. Eu acho que é uma forma de eu mostrar para você que eu confio muito no meu método e no seu desempenho com o meu método, né? Eu acho que imagina, gente, porque imagina o dobro do valor. Eu saí devolvendo o dobro do valor para todo mundo. Entende? Ou Tá? seja, é o quanto eu confio no meu método. Esse é o tanto. Esse é o tanto que eu sei que a minha metodologia vai funcionar. E eu acho que eu quis trazer até muito esse ponto, né, da Gabi em relação a, pô, ela investiu ali a reserva dela, ela investiu o que ela tinha para ela entrar no treinamento. Eu quis perguntar porque muitas vezes o nosso maior medo, ele não tem a ver com o treinamento. Você tá lá, você tá vendo as histórias, você tá vendo a metodologia, você acredita. Você acredita, você tá acreditando tudo que eu tô te passando, tá fazendo sentido. O nosso maior medo não é o treinamento em si, e sim a gente, né? Eu acho que a nossa maior insegurança é na gente. Eu acho que é uma falta de confiança em si muito grande também, né? E aí eu até brinco dizendo, sabe? Se você não tá confiando em si mesmo agora, entra no treinamento. Eu confio em você por você, até você conseguir fazer isso sozinha. E é exatamente as ferramentas que eu já dou no primeiro módulo que já fazem a pessoa se sentir mais confiante, né? Com Eu acho que isso é muito, muito importante, sabe? Então, eu acho que quando a Gabi foi lá e colocou a reserva dela, né, investindo no Esteja Onde Quiser, eu acho que ela fez uma aposta com ela mesma. E era uma daquelas apostas que ela já sabe quais são as cartas que estão na mão ali do cassino e ela sabe quais são as cartas que estão na mão dela. Ela já sabia, entende? Eu acho que às vezes a gente ainda sente insegurança, mas a gente sabe que é funcional.
E é aquilo, né? Eu dou tantas ferramentas, sabe? Mas a gente já vai falar sobre as ferramentas. Espera aí, não vamos dar Ó, spoiler ainda. Estamos chegando na metade da live só, gente. Mas tudo bem. Não, ó. mentira. Eu acho que eu vou Quem tentar. controla a gente, Rachel? Alguém. Alguém controla a gente. A gente devia estar aqui com alguém, uma pessoa aqui em cima, entendeu? Olhando a gente. Porque nós somos muito falantes. A gente já é falante por Pois natureza. é. Mas vamos lá. Uma pergunta que para mim não quer calar. Hum. Você acompanhou a minha conta por bastante tempo. Você se arrepende de você não ter entrado no Esteja Onde Quiser antes? Pode falar a verdade. Eu aceito. Qualquer uma que seja. Eu me arrependo porque eu vi que eu poderia ter conseguido bem antes, né? O que eu consegui agora em abril e julho, eu poderia ter conseguido em 2022, talvez, né? Então eu vi que eu fiquei tentando, eu me falei assim, ah, não, vai dar certo, eu vou aplicar e, né, fazer carta, currículo, vou saber fazer sozinha. E aí eu fiquei alguns meses, né, aplicando tal, e aí usava o LinkedIn como job site, aquelas coisas né, que a gente faz. E aí eu, né, não tava dando certo, só que assim, acabou que pra mim foi um time assim muito perfeito que eu consegui, né, ir pro Brasil e tal. Então, foi um timing muito bom do treinamento com o meu momento de vida, assim. Mas, de fato, se eu tivesse começado antes, hoje em dia eu tava numa situação muito mais confortável. Isso aí eu não tenho dúvida. Eu acho que também é muito aquela coisa de que, como a gente nunca teve professor de processo seletivo, a gente nunca aprendeu isso, ninguém nunca ensinou a gente. Parem para observar, né? E às vezes na faculdade tem, algumas universidades até entregam. Só que a gente vê que o conteúdo não é tão denso, não é o suficiente para a pessoa conseguir realmente montar uma estratégia de auto-venda, para ela se vender mesmo. Então, eu acho que a gente tem muito essa ilusão, né, de que em algum momento eu vou mandar ali meus 100 currículos, em algum deles vai passar, não é possível. Sim. Só que nisso a gente está mandando os currículos a gente vai mandando, vai mandando. Como é que fica a autoestima? Como é que ficou sua autoestima nessa época? A minha autoestima na época, ela nem existia, assim, ela nem existia, que eu ficava, gente, não é possível, porque o tanto de currículo que eu mandava era um negócio assustador, assim. Gente, vocês Sério, não têm Gabi? noção, vários, metralhava, assim, de currículo em Indeed, tudo que é job site e tal. E eu Jesus. pensava, bom, algum vai ter que dar, né? Tá. Mas você lembra mais ou menos quantos currículos você deve ter mandado? Ai, Rach, eu acho que na época foi assim, 50 no mínimo. Eu acho que eu. Uau! No mínimo, assim. Uau! E quantos você fez para o seu primeiro Got the Job? Eu tenho a resposta aqui, se você quiser uma colinha. Pro meu primeiro. Ai, foi menos de 20, com certeza. Foi. Foi menos de 20. Foram 17 que você falou aqui. É, É que a foi. gente, sempre que a gente, quando o aluno consegue o Got the Job, eles preenchem, eles têm que entrar na minha coleção preenchendo um formulário. Aí a Gabi vai contando, né, a história. Como foi em abril, já faz tempo, talvez ela não fosse lembrar, né? Mas ela ainda falou aqui, bonitinhas e bem feitas foram 17. 17, cara, 17. Sabe? Olha a comparação. Não tem como. Eu acho que é muito importante a gente pensar, gente. Você que tá aí do outro lado, o quanto que é desafiador para tua autoestima. Sem sacanagem, gente, é para autoestima. Não tô falando aqui só de você conseguir o Got the Job. É sobre a desistência. Eu tô direto aqui contando a história de uma seguidora minha que, coitada, ela me mandou até uma mensagem falando que assim, ela não aguentava mais. Ela tá no Canadá, ela tava prestes a desistir. Ela falou, eu vou desistir. Porque eu acho que ela tava, sei lá, 1 ano, 2 anos tentando, nunca Nossa. consegui nada. Ela falou, tô vivendo aqui às custas do meu marido. E ela me mandou uma mensagem falando, não, cara, eu desisti. Eu desisti, eu não quero mais. E eu fiquei assim, ela prefere desistir a entrar no meu treinamento? Esse é o tanto que a pessoa não se confia, não confia nela mesma. Mas por que isso está acontecendo com ela? Porque ela agora é o cocô do cavalo do bandido, porque ela mandou tanta aplicação e foi tanto não, que ela não aguenta mais.
chega uma hora que a gente não aguenta levar tanta negativa. Ninguém quer ser rejeitado 100 vezes. Imagina Exato. você mandar 100 currículos, ser rejeitada 100 vezes. Ninguém quer uma rejeição nesse nível. A gente já se sente muito vulnerável no exterior, né? Nós estamos em uma posição em que, sei lá, muitas vezes a gente se acha menos, né? Porque a gente não é nativo daquele país, a gente não fala o idioma igual aquele nativo. Então a gente já tá numa situação que não é tão confortável pra gente, que a nossa autoestima já tá um pouco abalada. Aí você coloca dentro desse bolo aí, dentro desse liquidificador, o não atrás de não, não tem como, sabe? A nossa autoestima vai lá no chão. Sem dúvida, sim. E eu entendo o que você está falando, Gabi, em relação assim, né? É aquele arrependimento ao mesmo tempo sem se arrepender. Porque um lado você se arrepende porque você já poderia ter conseguido um got the job, né? Mas pelo outro lado, você talvez também precisava terminar ali aquele mestrado para dar atenção nisso, né? Muitas alunas que fazem mestrado no exterior, elas entram bem antes no treinamento. Elas preferem ir fazendo aos poucos para que quando elas Uhum. se formem, elas já entrem no mercado, né? Mas aí eu acho que é uma questão de critério, de prioridade, vai de cada um. E eu super entendo a situação de cada um. A única coisa é que você precisa pensar que lá na frente talvez você olhe para trás e pense, putz, podia ter sido diferente, né? Eu acho que eu acho que essa frase é super clichê, mas ela é muito verdade. Daqui a um ano, você vai olhar para trás e vai falar, pô, cara, podia ter começado naquele dia, mas comecei agora, sabe? Eu acho que é muito sobre isso. Fica a E dica. também de respeitar nosso tempo, né, Rich? Também todo mundo que tá aí, para não também não adianta nada a gente se forçar e querer fazer. Isso é Eu verdade. sei, por exemplo, se eu tivesse no final do mestrado com relatório final para entregar, tudo, Sim. ainda um treinamento, aplicação, tudo, eu ia ter surtado, assim, sabe? Eu concordo. Então, Eu, acho que tudo Eu, tempo. eu, eu inclusive, falaria assim para as pessoas de mestrado. Quem já está terminando o mestrado agora, porque essa é a época de graduação do mestrado, vale a pena você já entrar logo. Quem ainda falta, tipo, ainda vou começar o mestrado, já entra logo, não fica esperando a metade do mestrado, sabe? Eu acho que para quem está em mestrado, no máximo dos máximos, 4 meses antes da entrega final. Se não entrar nisso, é melhor entrar só depois mesmo, porque é muito intenso o final do mestrado, então eu acho que é melhor para vocês mesmo em questão a timing. E, gente, eu sou muito sincera, tá? Se alguém aí tiver com a dúvida, será que o treinamento é para mim? É só me mandar uma mensagem, manda para minha equipe, porque, sinceramente, eu vou ser bem sincera, porque o que eu marco na minha vida Viu? Manda na lá, eu mando tem. mesmo, gente. Se não for para a pessoa, não vou ficar perdendo meu tempo com aquela pessoa, sabe? Eu não vou. Até porque eu coleciono o quê? Eu coleciono Got the Job. Aí vai entrar uma pessoa que não vai me dar resultado, vai diminuir a minha taxa de resultado ainda por cento, porque tem isso. Eu tenho uma taxa de resultado alta. A minha concorrência normalmente é entre 3 a 8%. Eu fico ali na casa, oscila, né? Entre 26 a 30%. Estou tentando aumentar. Meu sonho é chegar em, nossa, 50% das Nossa, pessoas. É o vai meu chegar. sonho. E, gente, só um detalhe, né? Eu falo aqui que é entre 26 a 30%, mas isso é o que eu sei. Porque outro dia entrei no LinkedIn, a quantidade de aluno que conseguiu o God Job nunca me avisou. Eu fiquei, não tô acreditando numa coisa dessa. Então, o meu resultado deve ser até maior, né? Mas assim, a pessoa que entra no treinamento e o treinamento não é para ela não vai conseguir o God Job, certo? Se ela não conseguir o God Job, ela faz o quê? Ela diminui a minha taxa. A minha taxa não pode diminuir, minha taxa só pode aumentar, minha gente. Então, vocês podem ter certeza. Ser uma pessoa sincera com vocês, sou eu. Vamos agora falar, para a gente começar a terminar, vamos falar sobre quais partes do método 3A você colocou em prática e deu resultado. Quais estratégias você utilizou e você sentiu que mais deu resultado, Gabi? Para o pessoal saber. Pode dar spoiler, não tem problema não. Tá bom. Então, do método 3A, olha, é difícil eu falar o que eu não utilizei, para ser mais sincera para vocês. Porque eu fui como um polvo tentando usar tudo que tava ali ao meu alcance, né? Mas o que eu acho que para mim foi assim, transformador mesmo
foi a parte de autoconhecimento e autovenda do treinamento. E da parte mais prática, para mim, foi o LinkedIn. Eu acho que o LinkedIn, assim, ele te abre um universo paralelo, assim, é muito maravilhoso quando você realmente entende o que é o LinkedIn e quando você vê os resultados chegando por ali. E por mim chegou, né, de fato. Então, assim, eu acho que... Eu acho não, para mim foi o LinkedIn. A construção de um currículo, assim, bom. Mas essas duas coisas não teriam acontecido sem eu ter a minha consciência do meu... das minhas competências e tudo que eu podia oferecer, né? Então, eu acho que realmente o tchan, assim, do Esteja Onde Quiser mesmo, para mim, foi a parte de autovenda. Foi, assim, o auge. E isso já está logo nos primeiros módulos do treinamento, né? Eu não durmo em serviço, não. Eu já entrego todo o ouro ali no primeiro módulo e hoje no segundo, eu dividi eles dois, exatamente para mudar mesmo o pensamento da pessoa. Até porque não vai adiantar nada eu começar ensinando currículo para uma pessoa que não acredita nem nela mesma, sabe? Não adianta, gente. E todo mundo tá no mesmo barco. Todo mundo se sente assim. Eu, sinceramente, não me lembro de ter visto uma aluna ou aluno do Esteja Onde Quiser que tenha entrado no treinamento falando, pô, não, eu sou maioral. A maioria entra falando, cara, eu não consigo me vender, eu não consigo enxergar as minhas qualificações, eu não consigo mostrar que eu sou a pessoa certa. E se a gente não consegue mostrar para o outro, é porque a gente não está conseguindo enxergar nós mesmos. Precisa começar pela gente. Então, acho fantástico o fato de que você sentiu que esse foi o ponto que mais te ajudou, porque é o ponto que as pessoas menos têm consciência, né? Sim. Inclusive, gente, já aviso a vocês que amanhã, na aula 2 da Rota, vocês vão assistir mais sobre essa questão, né? Vocês vão assistir durante a Rota, na segunda aula. Vocês vão ver mais dessa questão da autoconsciência, disso que a Gabi está trazendo. Porque não existe você se vender para uma empresa e mostrar o seu valor sem você enxergar algumas outras coisas antes. E isso a gente já fala na segunda aula da Rota. Gabi, você está na França. Uma das coisas que as pessoas mais me falam para quem está na França, mesmo eles ficam, né, fofocando aqui assim no ouvido, é que na França, os franceses, é muito difícil, sabe, Gabi? Aí a gente precisa a foto no currículo, a gente precisa colocar foto no currículo, a gente precisa validar diploma. Você precisou fazer isso tudo? Vamos começar com a foto. Você precisou colocar foto no seu currículo na França? Então, na França, muita gente também já me falou isso, tanto que, né, eu usava foto no meu currículo antes, né, daquele currículo incrível que eu fiz a Mentolive. Muita gente já me falou essa história da carochinha também, só que para conseguir os empregos que eu consegui aqui na França, eu não precisei usar. Eu não, na verdade, eu não usei. O meu currículo hoje, ele não tem foto. Então, não. Eu acho até importante do pessoal ouvir isso de vocês, alunos, porque todo mundo sempre volta com isso, a polêmica da foto, não, porque tem que ter, não, mas é porque o recrutador pediu. Aí tu vai ver a idade do recrutador, o cara tem 60 anos. Ele tá ainda num pensamento antiquado mesmo, ele não se atualizou ainda, sabe? Eu acho que a gente tem que ter cuidado com as nossas escolhas nesse sentido. E validação de diploma, Gabi? Você precisou fazer, porque você é arquiteta ainda, né? Rolou essa validação ou não? Então, na França, para trabalhar como arquiteta, como eu trabalho hoje, eu não precisei de fazer nenhuma validação de diploma. Inclusive, para quem está aqui ouvindo a gente, se você também é arquiteto, né, que trabalhar aqui na França, o único jeito que a única situação que você vai precisar de validar o seu diploma, que na verdade é um processo bem complicado e chato aqui, que na verdade você meio que faz uma outra graduação aqui na França, é se você tiver a intenção de assinar projetos e abrir o seu próprio escritório. Mas assim, vamos falar da gente, situação como imigrante, enfim, você tem um sonho de abrir um escritório em outro país, eu acho meio que
loucura, né? Mas assim, essa é a situação que você vai precisar de validar o seu diploma. Mas aí é um mercado muito nichado, assim. É muito específico, tanto que muitos franceses, a maioria dos franceses não tem essa validação para assinar projetos assim, e ter seu escritório, por exemplo. Então, entre os nativos, isso aí também não acontece muito. Eu acho que as pessoas têm muito dessa ilusão, elas se jogam muito nessa coisa de que precisa validar, e nem sempre é necessário. Eu não tô aqui falando que você não vai precisar, com certeza, tá, gente? Não é isso que eu tô dizendo aqui. Pode ser que você precise. Existem casos e existem casos. E na terceira aula da rota, a gente vai entrar mais profundamente sobre a questão de validação, até para você saber como que você pode verificar isso. Só que assim, o mais importante é você não perder o seu tempo. Ao invés de perder o seu tempo investindo, e gente, tempo de imigrante é escasso. É. Parece que eles têm menos horas no dia. Eu não sei o que acontece, cara. Não sei o que acontece. Parece que a gente não vive as mesmas 24 horas que o restante do mundo. E eu percebo que só acontece com imigrantes. Isso não acontece com os nativos naquele lugar. Então é alguma coisa nossa. Não sei se é porque a gente também vive um pouco no Brasil, né? Com a família, não sei o quê. Não sei o que é, gente. É tanta burocracia pra gente cuidar que não Pode dá ser tempo também, de. isso é verdade. Mas aí a gente tem que pensar o quê? Cara, a gente já tem pouco tempo. Você vai ficar concentrando o teu tempo e dando toda a tua energia para uma coisa que não é necessária? Você não precisa daquilo para o seu gather job? Não faz É, sentido, sabe? Então, antes de você se concentrar em tudo isso, lá na frente, se concentra no agora. Agora você está precisando entender como construir uma aplicação de sucesso. É isso que você precisa entender. Agora você precisa entender se você realmente precisa dessas questões ou não. Então não se precipita, não sai fazendo uma coisa que você não tem certeza que você vai precisar dela, né? isso. Mas, Gabi, você falou bastante até sobre essa questão do LinkedIn, né? Você hoje se sente mais visível para o mercado de trabalho no exterior? Nossa, hoje assim é notório, né? O quanto que o meu LinkedIn ele evoluiu e o quanto que hoje eu tenho super segurança em utilizar o LinkedIn. Tanto que eu fui abordada pelo LinkedIn pro job que eu tenho hoje, né? Pro emprego que eu tô hoje. A Rach sabe, né, como é que foi quando a RH me contactou, assim, foi uma loucura total que eu entrei. Pensei, meu Deus, como assim? Isso existe de verdade? Porque a gente não acredita, né? Eu tenho certeza que todo mundo tá aqui e não acredita que isso acontece, que as pessoas entram em contato com a gente pelo LinkedIn. E comigo foi assim, né? O RH entrou em contato comigo, me falando que estavam abrindo uma vaga e que o meu perfil, que tinha gostado muito do meu perfil e que achava que estava muito alinhado com o que eles precisavam. Então, assim, e aí no primeiro momento eu falei, caraca, meu Deus, sou eu mesmo? Desculpa, eu mesmo? Meu perfil? Então, eu fiquei muito feliz, né, com aquilo. Eu pensei assim, meu Deus, eu lembro que na época eu mandei mensagem pra Rach, falei, o que que eu faço com isso aqui, né? O que que eu faço? Eu tava, parecia que tinha uma bomba de fogo assim na minha mão, que eu não sabia o que que eu fazia. Gente, não, é que eu tô me lembrando dela falando assim, mas é que a moça quer me entrevistar num horário, e é no horário que eu começo o meu novo job. Foi. Aí eu falei, Magabi, você não precisa fazer no horário que ela quer, você pode tentar um outro horário. Ela, peraí, tá muito bom. Foi. E aí, gente, a Rachel foi desbloqueando várias coisas, assim, porque ela me falou, não, aí, né, a Rachel foi me explicar, assim, me dar uma luz, assim, na minha vida, que, olha, se eles realmente estão interessados em você, abre o jogo, que você vai começar um trabalho, enfim, que você tem horários e tal. E aí foi muito difícil esse exercício para mim de me impor perante uma empresa, né? Porque ali em todas as meu processo foi muito longo, não sei se a Rich vai entrar nisso, mas assim, o meu processo foi longo e eu quem meio que ditei as regras, principalmente de horário, porque eu tinha horários restritos porque eu trabalhava, né?
Então, eu não podia fazer uma entrevista 10 horas da manhã, não podia fazer uma entrevista 2 horas da tarde. Então, acabou que eu joguei isso com muito medo de dar errado, né? A Rach lembra. Mas, assim, foi dando certo. Eles, ai, muito obrigada por você ter sido clara com a gente. Muito obrigada por você disponibilizar o seu tempo depois do trabalho para estar aqui e tal. Então, assim, me desbloqueou em um outro nível também esse processo de que eu também posso me impor, né, para a empresa. Não é, enfim, não é só ela que pode me jogar um horário, enfim, várias coisas. E isso aí também me desbloqueou muito quando eu passei para as entrevistas de fato, né, que foram várias. Foram muitas mesmo, a gente já vai até entrar um pouquinho nisso. Mas você sente assim que o que que você sentiu que nas ferramentas do Esteja Onde Quiser, o que que o Esteja Onde Quiser te deu para tornar o seu LinkedIn tão potente assim? Pode dar alguns spoilers, não tem problema não. Tá. Então, eu senti que o treinamento ele me deu. Eu volto naquilo que eu falei antes, né? De autoconhecimento, assim, e autovenda, que é um negócio assim incrível, que é de fato é uma mágica, assim, quando parece que você está falando de uma mágica, porque é aquilo que você tem em mãos já, então eu trabalhei com aquilo que eu tinha, com as competências que eu tinha, com as experiências que eu tinha, e aí eu aprendi realmente como que eu colocava elas de um jeito que fosse atrativo. Eu aprendi a criar uma capa que fosse atrativa, desenvolver de fato todas as partes do LinkedIn. Eu achava que eu já conhecia tudo do LinkedIn. E aí, né, eu fui descobrindo várias partes. Não é que você vai descobrindo um novo LinkedIn, porque o LinkedIn basicamente está ali, mas assim, pequenos detalhes, pequenas funções que existem, o tal do setor no LinkedIn, que é um negócio incrível. O jeito mesmo de construir, assim, das palavras-chave, que todo mundo fala, palavras-chave aqui, keywords e tal, mas não adianta nada você só saber que elas existem se você não sabe como linkar todas elas, né? Que o sobre é uma parte, tipo, baita importante e tal, como você construir o seu sobre. E também não só no perfil, né? Eu acho que também para mim foi muito importante o fato de eu estar muito ativa no LinkedIn, porque eu aprendi como postar no LinkedIn, como estar ativa, como interagir ali com a minha rede. Eu comecei a fazer comentários que eram comentários de fato. Então, assim, eu comentava coisas interessantes sobre o assunto, e aí eu comecei a seguir pessoas, né, da área, eu comecei a seguir galera aqui da França que tinha mais ou menos meio que a profissão que eu queria seguir. Eu comecei a interagir, né, com esse pessoal e tal. Então, eu me tornei muito mais ativa no LinkedIn. Eu lembro que das ferramentas também, que tem o roteiro, né? Que a gente tem um roteiro para fazer os posts no LinkedIn e tal, que ali eu achei maravilhoso. Eu usei muito aquilo para fazer os meus posts no LinkedIn. E eu vi que estava começando a dar muito certo, né? Porque quando a gente analisa lá aquela ferramenta de análise do LinkedIn, eu vi que estava melhorando muito. E era notório, assim, as interações que eu tinha, como que tava melhorando. Então, acho que, assim, além de construir o perfil do LinkedIn, eu acho que é isso, né? Fundamental a gente estar ativo e saber também como estar ativo, né? Eu sempre falo que quando você movimenta o seu LinkedIn, você está movimentando a sua carreira também. É realmente uma junção, sabe? Não adianta também você só ter um perfil bonito. A movimentação no LinkedIn é importante. E a movimentação do jeito certo. Eu acho que a gente ouve muito falar em networking, mas a gente não tem técnicas para fazer isso. E, gente, networking é técnica. Ah, mas é porque eu não quero, vai parecer falsidade. Não, não. Não parece falsidade quando você sabe o que fazer, quando você tem posicionamento, quando você tem uma ideia, quando você constrói uma estratégia que flui, ela vai fluindo, sabe? Com o tempo, no começo pode até parecer um pouco duro, né? Assim, a gente fica um pouco dura. Mas com o tempo isso vai dando certo, né? E essa ferramenta que a Gabi falou, gente, que analisa, né, o LinkedIn de vocês, se chama SSI. S de sapato. SSI.
SSI. É só você procurar no Google SSI LinkedIn, que você vai encontrar o link. E você vai ver lá o quanto que o seu perfil está te vendendo. E normalmente as pessoas, antes do meu treinamento, estão com esse número bem baixo, Ó. entrando assim ali no 30, 20. Gente, já teve gente que entrou com 5 no SSI. E com o treinamento vai aumentando, vai para 60%, 70%, porque a pessoa está em movimentação. Então, tudo isso também são indicativos do quanto que você sabe mexer na ferramenta. E o quanto que você se posiciona nela e se vende através dela, né? Gabi, pra gente começar a terminar oficial, né? Porque, putz, a gente já tá aqui. Mas a gente conseguiria ficar aqui mais um tempo, né? Eu sei que sim. Gente, dá uns coração pra gente aí, só pra gente saber que vocês estão vivas, vocês estão prestando atenção no que a gente tá falando. Gabi, como é que era a sua vida antes do seu Got the Job? O que estava acontecendo? Nossa, antes do meu Got the Job, era assim. Tem até uma expressão que a gente não pode falar aqui, porque é meio assim, né? Mas era aquilo, assim, que vocês estão imaginando, caos puro, porque chega uma hora que realmente é o desespero do imigrante, né? Porque, enfim, a gente precisa de visto, a gente precisa. Enfim, por base você precisa de um contrato de trabalho, né? Para você conseguir estar legalmente, para você ter o seu visto, para você alugar um apartamento, para você ter qualidade de vida, né? Enfim, porque a gente não larga o país da gente à toa, né? Você quer ter uma qualidade de vida boa, você quer aproveitar também. Então, assim, eu tava num momento de muito desespero, assim, Rachel. Eu falei, cara, se não rolar esse job aqui agora, assim, ferrou 100%, entendeu? Porque eu não sabia o que eu fazia mais, né? Não tinha para onde correr sem um emprego, assim, na minha área. Até porque, na minha situação, como a Rachel falou, eu tinha feito um mestrado, então estava com visto de estudante. Eu sei que a situação de visto, né, nem é do domínio da Rachel e tal, mas só para dar uma pincelada para vocês. é, Na verdade, eu tinha um visto de estudante, e aí cada situação de visto é muito particular, mas como eu fiz o meu mestrado do Erasmus e uma das universidades era a universidade que geria o programa, ela era francesa, então tem um diploma francês de mestrado. Esse diploma ele me permite pedir um visto temporário, que é o visto que eu tenho atualmente, né? É um visto temporário de 1 ano que me permite procurar um emprego na minha área, morar aqui legalmente, procurar um emprego na minha área ou abrir uma empresa. Só que, né, um visto temporário. Então, assim, eu precisava de conseguir um trabalho na minha área para fazer o que a gente chama aqui de mudança de status, né? Que é passar de um visto temporário para um visto de trabalho, que é o que eu vou fazer agora, né? No meu emprego novo, eu vou dar entrada no meu visto de trabalho. Então, é isso, né? Tranquilidade é a palavra, assim, que aí você sabe que as coisas vão estar encaminhadas, que não vai ter, você não vai precisar de se preocupar com questão de visto e tal, que é algo que tira muito a gente do eixo, assim, quando você é imigrante, porque é a base, né, do seu. Fiquei muda? Ah, voltou. Ficou. Eu tava assim, ué, não tô mais ouvindo. Será que sou eu? Eu ainda fiz assim. Então é isso, assim, e aí me permitiu, né, vai me permitir trocar o meu status, conseguir o meu visto e me garantir a tranquilidade aqui, né? E eu acho que para quem está precisando de visto, é muito importante pontuar isso. Se você já está morando legalmente nesse país, como foi o caso, por exemplo, da Gabi, né? Que é uma pessoa que ela está com um visto temporário ali de trabalho, de 1 ano. Algumas pessoas que foram estudar têm essa opção. Às vezes você está fazendo um au pair, você está fazendo um intercâmbio. Sim. É muito importante de você lembrar que o seu tempo está contado. Você não tem todo o tempo do mundo. Você não tem 1 ano para você desperdiçar procurando uma vaga. Você não tem. Você está numa condição muito diferente de pessoas como eu, por exemplo, que tenho uma cidadania espanhola, né? Deixa eu mostrar ela aqui atrás, ó. Tá aqui atrás. Eu tenho a cidadania. Então, para quem tem a cidadania, isso não é uma preocupação.
Só que para quem precisa de visto, o tempo é uma preocupação, né? E é aquilo também, né? Mesmo para quem não precisa de visto, quem tem cidadania, o tempo pode ser uma preocupação também, né? Porque a gente não quer perder dinheiro. Mas assim, falando para quem realmente precisa do visto, não dá para você ficar tentando as cegas, sabe? Tentando só mais uma coisa que se você não tem tempo, seu visto pode acabar e você vai ter que voltar para o Brasil, entende? Então, eu acho que essa vulnerabilidade, ela é um ponto essencial para você entender que você precisa de conhecimento. Se você não tiver o conhecimento certo, aquilo que você tanto deseja não vai acontecer. Tem uma grande probabilidade de não acontecer, né? Pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça. Não vou mentir, claro que pode ser que aconteça. Pode ser que não aconteça? Pode ser. E aí você tem que pensar na regra e na exceção da regra. Eu percebo que muitas pessoas conseguem sem estratégia. Muitas pessoas não. Algumas pessoas conseguem sem estratégia nenhuma. Algumas foram sorte, como em alguns momentos, no meu primeiro Gather Job, por exemplo, eu senti que foi um pouco de sorte que eu tive. Eu não tinha tanta estratégia ali naquele momento, sabe? Só que essa sorte, ela não vai cair para todo mundo. Isso aí é exceção de uma regra. A regra é a pessoa não ter sorte e ela não conseguir. Não dá para você ficar apostando com destino, sabe? Ainda mais quando você está com esse tempo limitado, precisando de visto. Quanto mais conhecimento você tem, mais chance você tem, mais liberdade você tem no sentido de até poder recusar ofertas, sabe? Que talvez não estejam alinhadas com o que você está querendo. Eu sei que parece surreal, você não conseguiu nenhum Gather Job até agora, né? Você não conseguiu seu trabalho qualificado. Mas eu tenho alunas que recusam ofertas. Inclusive você recusou, chegou a recusar uma oferta, não chegou, Gabi? Porque Recusei. não estava tão alinhada com o que você queria. Então, assim, eu acho que essa questão, gente, para quem está em casos de mais vulnerabilidade, aí é que você não pode apostar com a falta de conhecimento mesmo, sabe? Tem que ter realmente o conhecimento certo. Quanto tempo você conseguiu o seu Gather Job depois de você colocar o método 3A em prática, Gabi? Então, depois de colocar o método em prática, deixa eu ver quanto tempo foi, porque eu terminei o estágio onde quiser, assim, terminar de falar, bom, botei tudo em prática e tal. Se eu não me engano, foi ali por volta de janeiro, fevereiro. Então, demorou fevereiro para abril, assim, 2 meses. Março, 2 meses até o primeiro. Então, eu comecei o treinamento em novembro, né? E aí terminei mais ou menos em fevereiro. E o meu primeiro Got the Job foi em abril. E é interessante porque nesse meio tempo a Gabi foi para o Brasil. Ela deu um rolezinho no Brasil, foi em Minas, comeu doce de leite na nossa frente no plantão tirar dúvidas. Aconteceu isso, aconteceu. Ela voltou, ela estava no Brasil por um tempo para passar tempo com a família dela e depois ela voltou para a França também. Então, bem ou mal, até o tempo de estudo do treinamento também pode ter tido um break ali, né, por conta disso. Você estava também interagindo com outras coisas que fazia muito tempo que você não estava interagindo, né? Que você não tinha voltado para o Brasil, eu acho. Tinha, depois que Tinha, você foi. tinha, tinha um pouco de Então. tempo. Aí a gente quer ficar com a família, a gente não vai querer ficar só estudando, né? Pelo amor de Deus, está certa. Então, acaba que isso também tem um quê, tá, gente? O seu momento de vida, o que estiver acontecendo. E eu percebo que algumas alunas ficavam assim, a Gabi foi uma das poucas que não fez isso, mas falava, é porque eu tô atrasada. E eu ficava, gente, você não tá atrasada, você tá no seu tempo, sabe? Você tá no seu tempo. Eu acho que o bom da gente ter um treinamento gravado também é isso. É a liberdade de você fazer dentro do seu tempo, de acordo com a sua necessidade. Tem gente que vai sentir necessidade de assistir a mesma aula 2 vezes. E tem pessoas que só vão assistir uma vez e vão passar. Cada pessoa aprende de uma forma diferente, sabe? Então, eu fico muito feliz que você nunca me falou que você... Ah, tô atrasada. Você nunca Tava falou, você atrasada, simplesmente foi fazendo no seu tempo. Eu acho que esse é o mais certo mesmo, né? sim. E eu acho também que outra questão é você. Foi para mim muito importante de eu aproveitar as oportunidades ali que eram no ao vivo, né? Os workshops eu aproveitei e tal. Não sei se ainda tem, né, Rach, esses bônus e tudo, mas assim,
As mentorias, eu lembro que eu aproveitava muito, eu ia nas Sim. mentorias, perguntava, e Nossa, até plantão. das outras pessoas, você acaba que aprende bastante também. Mas eu aproveitei muito, assim, por exemplo, o treinamento do LinkedIn. Eu lembro que foi. Eu estava no Brasil já, né? E foi um fim de semana, assim, que minha família se encontrou, viajou. Eu fiquei assim, all alone. É que foi perto do Natal. Um Eu dia eu vou acho. agradecer de ter feito essa escolha. Bom, estou aqui agradecendo que eu fiz essa escolha. A gente não tá oferecendo mais esses bônus específicos, né, que é a Masterclass e o Intensivão, apesar de que nós estamos considerando, eu estou considerando, não sei, eu vou pensar até o final do ano se eu faço ali de novo, mas aí, de novo, é só para aluno, tá? Não são workshops que eu faço fora de ser aluno, porque exige, sim, um nível de consciência bem avançado. Você precisa entender melhor algumas construções, sabe? Para você conseguir realmente te dar conta de fazer mesmo, eu tô de coração, porque é intenso. É um final de semana inteiro, são 2 dias da gente ali, ó, sabe? É, pauleira. É bem pauleira, então é bem importante de ter já um conhecimento maior para você conseguir fazer. Qual que é a sensação de ter conseguido esse Got the Job, Gabi? A sensação do God the Job é um vento fresco, é uma alegria. Nossa, é uma. Primeiro é um êxtase, assim, né? Que a gente acredita que não vai acontecer, né? Ai, meu Deus, sou imigrante e tal, não vai vir. E aí depois é uma alegria muito grande, né? Porque você vê que, cara, nossa, deu certo, né? Eu sou reconhecida pelo profissional que eu sou e tal. E é muito bom, assim, é uma sensação muito boa. É aquela tranquilidade, né, que o emprego qualificado dá pra gente que tá fora, assim, do Brasil, é tranquilidade. E para você, assim, o que que significa esse Got the Job? Olha, pra mim esse Got the Job significa construir minha carreira, na verdade, porque hoje eu sei que eu tô construindo uma carreira que vai ser a longo prazo, né? O meu projeto profissional, eu sei que ele tá andando agora. Então, esse God the Job significa para mim isso, assim, minha segurança de estar aqui, de saber que em questão, de novo, né, de burocracia de visto, tô tranquila, né? E em questão também financeira, né? Porque querendo ou não, conta pra caramba, até mesmo não só para aproveitar aqui, como também para poder ir para o Brasil, enfim, para aproveitar a vida, né? Viajar, enfim. Então, esse God the Job para mim é isso, assim, é muito, né? É muito diferente, né, a sensação que a gente tem quando a gente está desempregada ou talvez trabalhando numa coisa que não seja na nossa área, como pode ser o caso de algumas pessoas aqui assistindo, que às vezes estão trabalhando numa faxina, num restaurante, uma coisa muito nada a ver com o que ela se formou. E a sensação da gente estar vivendo essa vida ou no desemprego, desesperada, buscando por uma oportunidade no exterior, ou trabalhando em um lugar que você não gosta tanto, de repente você conseguiu o seu Got the Job, é uma sensação totalmente diferente. Eu acho que a gente passa a ter mais controle da nossa vida, sabe? E eu acho que é uma sensação que só quem vive sabe. Só quem vive Sim, isso entende o alívio, a felicidade que é e a liberdade, a alegria de ter liberdade, a liberdade de você, sei lá, cara, ter uma reserva financeira muito boa para que se, sei lá, tua irmã se passa mal, vai para a CTI, tu pode pegar um avião e ir correndo, sabe? Porque você tem aquele dinheiro, porque você faz o suficiente para você e para sobrar, entende, para sua vida. Eu acho que são coisas que às vezes a gente não para pensar e que são muito importantes para nossa jornada do Got the Job, né? Eu ia, na realidade,
terminar. Mas antes de terminar, a gente ia falar, você tinha falado, né, do processo, desse último processo seletivo, que ele foi muito longo. Conta um pouco para o pessoal sobre esse processo e o quanto que você se sentiu preparada para fazer ele, entende? Porque eu acho que muitas vezes, né, quando a gente é imigrante, a gente está passando por cada uma dessas etapas do processo seletivo, a gente passa para o nosso currículo. No seu caso, mandaram uma mensagem pelo LinkedIn, beleza. Sim. Mas você ainda teve que construir um currículo, teve que ir em algumas entrevistas. E eu acho que isso, em muitos momentos, vai meio que dando medo na pessoa, né? Quando ela não tem preparo. Como que foi teu preparo do Esteja Onde Quiser para fazer um processo seletivo tão longo? Conta como foi o processo e como foi esse preparo. Então, esse processo seletivo do emprego que eu tô agora foi bastante longo. Primeiro eu tive um contato com o RH da empresa pelo LinkedIn. E aí daí em diante foi uma novela, né? Porque eles me perguntaram, a responsável tinha me falado que estavam abrindo a vaga e que tinha gostado muito do meu perfil. E me perguntou se eu tava aberta ao mercado, né? Eu falei que sim, porque de fato na época eu tava para começar, e aí eu parei para pensar, falei, nossa, é uma baita empresa, não vou poder deixar isso aqui passar, vamos lá. E aí o processo ele foi o seguinte: primeiro eu fiz uma entrevista por telefone com uma pessoa do RH que respondia, que era uma subordinada da pessoa que tinha me contactado pelo LinkedIn, que era uma funcionária, né? Subordinada é meio feio. Uma assistente, ela era assistente da moça. É que às vezes a gente perde essas palavras. Então, eu falei com ela por telefone primeiro. E aí a gente teve uma conversa, assim, foi uma conversa básica, assim, sobre a vaga, sobre como que a gente estava alinhado, né? As minhas expectativas com a deles. Depois disso, eu recebi um convite dessa mesma pessoa para fazer uma entrevista presencial. E aí começou a entrar a questão dos meus horários com os horários que eles tinham disponíveis. E foi aí que eu recorri a Rachel para me ajudar, o que que eu ia fazer, como eu ia me comportar, porque eu não queria, né, deixar de lado o emprego que eu tinha, porque, né, era o meu emprego que tinha certo. E eu também não queria deixar passar essa oportunidade. E aí, então, foi nesse momento que eu realmente me impus para eles e falei assim: olha, eu tô trabalhando, então os meus horários são um pouco complicados. E aí eu mandei a minha disponibilidade de horário, a gente se acertou para fazer uma entrevista online. Então a gente fez a entrevista online. Depois eu fiz uma entrevista com a pessoa que tinha me contactado pelo LinkedIn, que era a chefe da primeira, né? Então a gente já está na terceira entrevista. Essa terceira entrevista também foi online por conta dos meus horários e tal. Então, acabou que o dia que elas tinham mais disponível era um dia que eu fazia visita de obra, então eu estava mais longe, não dava para chegar. Então, a gente acabou fazendo por videochamada. Então, essa terceira entrevista. E aí, depois eles me chamaram para fazer uma entrevista com o responsável técnico, o meu futuro responsável técnico. Essa entrevista eu fiz pessoalmente. Então, eu fui lá na sede da empresa, onde eu teoricamente ia trabalhar. E aí, eu falei com o meu responsável técnico. E aí foi uma entrevista assim muito muito incrível, eu acho, porque eu coloquei eu lembro que eu maratonei muito as aulas de entrevista, né, do treinamento. E aí eu reparei assim, várias pequenos detalhes, né, que a Rachel fala pra gente. Eu reparei em várias coisas da sede, né, da empresa, porque eles são uma empresa italiana, então tinha várias coisas da Itália, né, claro, o nome da sala, são cidades italianas e tudo.
E eu lembro que eu vi algo de Roma lá, então eu já morei em Roma, né? E aí eu comentei isso na entrevista com ele, com o meu responsável técnico e tudo. E aí eu usei isso para quebrar o gelo, né? E aí ele percebeu que, né, que eu tinha prestado atenção, que eu tinha, né, feito uma varredura ali do lugar. E aí eu me senti muito à vontade assim nessa entrevista, porque já era a minha quarta entrevista, né, nesse processo seletivo. Então, nesse momento, eu já tinha assim, muito alinhado com a empresa, né? Que eu já tinha conversado antes com o RH. Então, eu já tinha muito alinhado que o que eu estava querendo era o que eles estavam dispostos a me oferecer, né? E aí, a partir do momento que eu conversei com o meu responsável técnico, eu perguntei muitas coisas para ele. Então, acho que isso também foi fundamental eu aprender no treinamento de que a gente tem que entrevistar também a empresa, né? Então, eu perguntei muita coisa para ele. Eu perguntei sobre treinamento inicial, eu perguntei como que era o ambiente de trabalho. Já estou dando vários spoilers aqui, né, Rach? Eu perguntei sobre a equipe, como que era a equipe, como que funcionava fora da empresa também, se tinha essa cultura na empresa de ter happy hours e tal, porque eu sou uma pessoa assim, eu tenho necessidade disso, né? Vocês estão vendo aqui que eu falo pra caramba. Então, isso era algo importante, assim, para mim. Eu perguntei muito, muito mesmo, de várias coisas que eu tava em dúvida, coisas que eu realmente queria saber dele, assim, né? Coisas que eu não dava para perguntar pro RH, porque não era o com quem eu ia trabalhar diretamente. Então, eu tirei várias dúvidas ali com ele. E ele me perguntou, e foi uma entrevista assim que a gente falou quando eu comentei essa questão das salas, né, dos detalhes que eu tinha visto e tal. E aí eu falei que morei na Itália e tudo, então a gente conversou em italiano. Então eu me senti muito segura também para sair muito da minha zona de conforto ali naquela entrevista, porque foi assim, foi desafiador pra caramba. Eu só não tava suando ali porque tava frio mesmo na época, porque o negócio foi assim pesado, viu? Mas assim, ao mesmo tempo eu tava segura naquilo que eu tava falando, porque eu tinha muita certeza daquilo que eu tava falando, né? Eu tinha ali o meu plano de trabalho e tal, e assim, uma das questões que ele me fez, assim, que eu acho que foi uma das questões, eu acho, né? Eu fazendo o RH aqui, mas porque eu já estava trabalhando, né? Eu já estava trabalhando na época e assim, em todas as etapas da entrevista eles me perguntaram o que me fez, o que me fazia estar ali, sendo que eu estava em outro trabalho, né? Sendo que eu já tinha outro trabalho. E aí eu não titubeava na minha resposta, que era o meu projeto profissional. Eu sabia que essa empresa ela estava muito mais alinhada com o meu projeto futuro, né, profissional, do que onde eu estava. Porque eu gostava de onde eu estava, mas eu sabia que ali eu não teria tanto futuro, assim, a longo prazo. Porque era um lugar pequeno, enfim, eu não tinha muito para onde crescer. Então, assim, essa pergunta eles me fizeram depois que eu parei para pensar. Eles fizeram em todas as etapas do processo seletivo. É, Então, assim, foi. E eu via, né? Eu sentia que eu tava muito alinhado o que eu queria com o que eles tinham para oferecer e como que era a empresa, né? Então, essa foi a quarta entrevista. E aí, bom, não acabou por aí. Eu fiz a quinta e última entrevista com a diretora-geral do RH, porque eles queriam ter certeza, né? Porque como ela era uma das diretoras do grupo, então, exato. Como ela era uma das diretoras do grupo, o que eles me falaram, né? A pessoa que eu estava em contato do RH é que seria uma conversa informal. Até brinquei com a Rachel na época, né? Que, vamos fazer uma conversa informal, mas que, né, acaba sendo uma entrevista. Então, eu também fiz presencialmente essa entrevista com ela, foi a última, né? Então, ali já era a diretora, né, do RH, então era o cargo mais alto, assim, do RH da empresa.
E foi muito alinhado também o que eu falei em todas as entrevistas, assim. Então, eles não tinham dúvida daquilo que eu estava falando, porque eu também não tinha dúvida daquilo que eu estava falando, né? Então, eu tinha muita certeza. E aí, eu acho que também o que foi fundamental é que na minha primeira experiência, eu passei por coisas que eu não gostei tanto, né? Então, isso me ajudou a saber também o que eu não queria. E aí, bom, o que eu não queria lá, eu já abri o jogo na outra, né? Então, eu fui muito clara, assim. E isso, o treinamento com certeza me ajudou. E as conversas que eu tive com a Rachel também ao longo desse tempo, né? Que eu dava os feedbacks, falei, ah, foi assim, foi assado, a entrevista tal, o que, que você acha, tananã. Bom, nessa quinta e última entrevista, depois dela, eles me deram, né, a ligação que a gente sonha em receber, que eu tinha sido selecionada, e aí foi You Got the Job, só que em francês, e rolou. Deu tudo certo. E é interessante de pensar assim, é, essa visão tão clara que você tinha em relação à sua carreira e essa visão tão clara que você tinha do que você queria ou não queria. Você teria conseguido fazer isso sem o treinamento? Falando sério agora. Olha, essa visão tão clara assim do meu plano de carreira. Primeiro que eu não tinha um plano de carreira tão estabelecido antes do treinamento. E antes do treinamento eu estava muito direcionada a trabalhar com cultura e patrimônio cultural, que era a área do meu mestrado. E depois de fazer o treinamento e tal, eu vi que não, aquilo não estava alinhado com o que realmente eu queria, né? Com o que realmente eu pretendia para minha vida. Então eu mudei ali minha rota. Falei, olha, eu vou para um outro lugar que eu vou ser muito mais realizada, vai dar muito mais certo assim para mim, né? E eu lembro que até foi na última entrevista que eu fiz, ela me perguntou desse, entre aspas, esse gap que eu tinha entre a minha finalização, né, do mestrado para o meu trabalho. E aí eu comentei, assim, não comentei que estava fazendo o esteja onde quiser, mas eu falei assim, eu falei que estava passando por um treinamento, né, de carreira, um treinamento pessoal e profissional, e que eu estava traçando ali o meu plano profissional nesse tempo e tal, e eu senti que foi uma recepção, ela teve uma recepção boa quando eu falei isso, sabe? Porque o que a empresa mais quer nessa vida, gente, é uma pessoa que sabe o que quer. Porque uma pessoa que não sabe o que quer vai errar, vai entrar na empresa pensando que vai para um lugar e vai para outro. E essa falta de clareza prejudica a empresa a longo prazo. Porque no final das contas, a empresa vai ter que passar por um processo seletivo de novo, porque a pessoa vai sair. Por exemplo, quando a Gabi conseguiu aquele primeiro Got the Job, né? Ela já sabia que aquilo não estava tão alinhado, só que ela sabia que ali era um primeiro passo que ela podia dar para os próximos passos. Exato. Calhou de dar certo dela conseguir uma coisa ainda mais relacionada. Só que você entende que foi a clareza que ela tinha que também permitiu ela de chegar nesse lugar. Eu acho que ter um plano de carreira, entender os inegociáveis, né? O que é inegociável para você, o que é desejável para você, o Não, que você quer. aí deixa eu te interromper, porque eu falei Pode. muito negociáveis nas entrevistas, porque para mim ir para o Brasil é um inegociável para mim, né? Pelo menos uma vez por ano. E isso eu falei em todas as etapas da entrevista, né? Eu falei assim que era essencial para mim eu conseguia me arranjar, né, para ter férias e ir para o Brasil, porque aquilo fazia parte do que eu queria, né? Enfim. E desde o começo, assim, eles foram muito receptivos com isso, porque também já é parte da cultura da empresa, né? Como é uma empresa que tem também pessoas que vários colegas não são franceses, né? Então, faz parte também da cultura da empresa, da gente se arranjar, né, entre os grupos, né, entre as equipes, para que todo mundo consiga visitar os seus países, suas famílias e tal.
Então, é fofa, né? Então, eu achei isso muito incrível, assim, porque foi muito bem recebido e eu nem tinha lembrado disso antes, mas agora que você comentou dos inegociáveis, me veio, assim, na minha cabeça que esse foi, assim, um dos maiores inegociáveis que eu comentei nas entrevistas e foi super bem recebido, assim, por eles. Eu acho que às vezes a gente tem essa ilusão, né? A gente pensa assim que a gente que a empresa está fazendo um favor para a gente, então a gente não pode ter negociáveis, a gente não pode ter quereres. Isso não é verdade. Quanto mais quereres você tem, mais certa você vai ficando se um lugar é certo para você mesmo ou não, né? Sim. Gente, eu só quero que vocês parem agora, só por um minuto, para prestar atenção nessa história que a Gabi trouxe. Olha isso aqui. Você deve estar aí do outro lado, presa em alguma fase. Talvez até seja a fase da entrevista. Você já chegou na entrevista, mas dali você não passa. Você não passa para a próxima etapa. Talvez você esteja presa na fase do currículo. Você manda currículo, mas não está acontecendo nada. Talvez você esteja presa na fase de que não sabe nem o que fazer no começo para começo de conversa, né? Opa, desculpa, gente. E aí você começa a observar a importância de você ter um plano de carreira, saber para onde você vai, o que que você quer e o que você não quer. E aí você imagina isso aqui, gente. A Gabi, ela teve toda essa clareza e ela não foi a uma, ela não foi a duas, ela foi a 5 entrevistas. 5. Ela foi encontrada pelo LinkedIn. Vocês estão entendendo tudo isso aqui que aconteceu? Ela não aplicou para essa vaga veio até ela. Ela mandou o currículo dela, eles gostaram, ela foi para a primeira, ela foi na segunda, ela foi na terceira, ela foi na quarta, ela foi na quinta entrevista. E em todas as entrevistas, algumas coisas em comum aconteciam. Para a empresa, era inegociável ter certeza de que a Gabi não ia sair dela. Porque, na minha visão, eles te perguntaram todas essas vezes por que você estava saindo daquela empresa, porque eles queriam entender se você ia sair da deles também, por qualquer oferta. Não era só para entender por que você está saindo, né? Você acabou de conseguir, por que você está saindo? Na cabeça deles era, será que ela vai sair da minha também? Então, em todas, eles queriam ter certeza de que ela não ia embora, de que ela ia ficar ali. Quando ela disse que estava passando por um processo de desenvolvimento profissional, aquilo deve ter brilhado os olhos daquela pessoa, porque ela entendeu o que ela está falando para mim, e ela está me dizendo que ela está saindo daquele lugar porque não faz sentido a longo prazo, é porque ela construiu esse plano de carreira, ela acabou de confirmar para mim tudo que ela vem falando. E ainda por cima, para e pensa, o inegociável da Gabi também foi falado em todas as entrevistas. Todo mundo se entrevistou. Não teve favor nenhum de empresa. A Gabi não está nessa empresa por favor da empresa. A Gabi está dando a coisa mais preciosa da vida dela. O tempo dela, que nunca vai voltar. Cada minuto passado numa empresa é um minuto que não volta do seu Netflix que você vai assistir, de um tempo com a sua família, sabe? E a empresa está pagando ela por esse serviço. Isso é uma troca. Se isso é uma troca, isso significa que a entrevista também precisa ser uma troca. Precisa haver uma entrevista mútua. Isso tem que existir. E eu sei que para você que está aí do outro lado, que não conseguiu nenhum God Job ainda, você deve estar pensando, meu Deus, né? Eu não... Imagina toda essa situação, parece surreal. Mas não é surreal. Isso aqui que está acontecendo com a Gabi acontece com diversas alunas minhas. É comum, isso é comum. E quanto mais preparo você tem, melhor vai ser a sua experiência no total, né? Tudo que você está fazendo. E Gabi, outra coisa, posso adicionar uma pode. negociação também de salário, né? Que aí você dá o valor que você tem, né? Na verdade. Aí você tem segurança de falar um valor e saber que não tá. Não é algo, não tô exigindo algo que é absurdo, né? Então, acho que isso também é muito importante, assim. Porque eu acho que eles têm noção, né, de quanto vão pagar, dependendo do cargo, né? E a partir do momento que você fala um valor que tá alinhado ali, poxa, eles sabem também que você não tá Deus dará, né?
Que você tem consciência do que você tá falando também. Que é uma coisa que também no treinamento eu também ensino, tá, gente? Eu ensino vocês a enxergarem quantas qualificações você tem versus quanto que você pode pedir, a pensar o quanto você precisa para viver também, né? Tem muitas coisas que tem que ser avaliada quando a gente pede salário. E essa negociação, sem dúvida nenhuma, ela só vem se você tem muita confiança, né? Porque se você não tá confiante, não sai. O bagulho não sai. A gente tem medo de se posicionar em relação ao salário. A gente tem medo de pedir demais, né? É muito doido isso. Sempre, sempre. E isso Não muda mais. bastante. Não... Agora vamos terminar de verdade, porque daqui a pouco vai fazer 2 horas que a gente tá aqui, mulher. E sabe o que é pior? O povo ficou. Vocês estão tudo de parabéns, hein? Ó, quem merece os aplausos são vocês. Ficou, o povo todo ficou aqui. Eu acho que deve ter saído uns 5 gato pingado. Era todo mundo que estava do outro lado do mundo mesmo. Não ia ter como eles ficarem. Dá um conselho para quem está assistindo a Rota essa semana, Gabi. Que conselho você dá para essa galera? Gente, o conselho que eu dou para vocês que estão aí assistindo a Rota agora, que tava igual eu tava também há um tempo. Você tá perdido, se você tá mandando 500 mil currículos e nada tá dando certo, você tá indo em entrevista não tá dando certo, se você não tem um recrutador batendo na sua caixa de mensagem do LinkedIn, mais de um recrutador, se você não tá tendo o resultado que você queria, se você não tá no emprego que você quer e você tá feliz, repensa se você tá na direção certa e se joga. Se joga, assiste mesmo essa rota. Ela é de graça, meu filho. Você tem nada a perder. De graça. De grátis. Você não tem nada a perder. Assiste a rota. E depois, cara, se joga no treinamento. Mas assim, tem que saber que você tem que dar o seu ali. Eu tenho uma outra mentora minha, ela fala, não tem almoço grátis. E de fato, não tem almoço grátis porque, cara, é um estudo mesmo, né? A Rachel mesmo fala que é um trabalho conseguir um trabalho. E de fato, é muito trabalhoso, é chato, às vezes você pensa que não vai dar certo, como tudo, né? Demanda muito esforço da gente. Mas vai dar certo, vai dar bom, cada um no seu tempo e vai dar certo. A partir do momento que você entra ali no treinamento, tá todo mundo na mesma tribo e a gente tá ali para se ajudar e o job vai vir. Eu acho que é importante, né, do pessoal lembrar que, assim, é muito melhor você se esforçar num caminho que você sabe que tá te levando na direção certa, tá te levando pro Got the Job, do que você ter o mesmo esforço, ou até menos esforço por não saber o esforço que você precisa, né, na direção certa. Imagina você tá caminhando numa trilha e você tá ali há 5 horas caminhando. Só que não tá te levando para lugar nenhum. Você não tá chegando em nenhum lugar. É cansativo. Vai passar aquelas 5 horas, você vai querer parar, você vai querer beber uma água. E aí você vai continuar e você não sabe qual é o final dessa trilha. Cara, é muito desgastante. Você tá gastando toda a tua energia numa caminhada que não tá te levando no lugar certo. Aí você imagina que você agora começou a mesma trilha, só que você tem um mapa na sua mão que tá te levando no pico de uma montanha para você ver a vista lá de cima. Cara, é outra história. Você tá gastando aquelas 5 horas numa trilha que você sabe aonde ela vai dar. Então eu acho que também tem muito disso. Eu acho que sim, há sim um esforço, né? Você vai precisar fazer pontos, você vai precisar estudar, você vai precisar colocar em prática. Não é fácil, né? É simples, não é fácil, porque é simples. Conforme você vai aprendendo, depois que você aprende para colocar em prática, é simples. Sim. Só não é fácil. Se fosse fácil, tava todo mundo aí conseguindo o Got the Job adoidado. Vocês não estão conseguindo. Por quê? Porque você não tem esse caminho, você não tem esse mapa na sua mão, sabe? E a rota, ela já é o começo desse mapa, né? Ela já é o começo da sua compreensão do que precisa ser feito. Então, é um esforço que você já está fazendo que já é pelo menos numa trilha que vai te levar para algum lugar. Você não está mais parado em lugar nenhum, né? Sem dúvida. Gabi, só para terminar mesmo, isso aqui é pura curiosidade. Tá. Como é que você se sente sendo a pessoa
que agora está aqui contando essa história inspiradora? Porque você viu muitas dessas histórias passarem. Como que você se sente estando aqui agora? Eu me sinto tão feliz de estar aqui compartilhando com as pessoas que estão na situação que eu estava tão pouco tempo atrás. Eu me sinto muito honrada, Rach, do seu convite, de estar aqui compartilhando um pouco da minha história. Eu espero ter inspirado outras pessoas, como outros colegas também me inspiraram muito a me lançar, né, nesse desafio. E hoje eu tô muito feliz de estar aqui, tô muito feliz do que eu conquistei. E muito feliz de ter Rach como mentora, porque eu fico falando que é a rainha das mentoras e a mulher é foda mesmo, entendeu? Tem pra onde correr, não. Ela é foda mesmo. E outra coisa do treinamento também, Rach, é que a gente tem ele muito perto, né? Eu lembro que quando eu precisei, assim, eu recorria a você desesperada, assim, você me respondia sempre tão prontamente, né? Então a gente tem um contato muito grande com você. Provavelmente depois, quando você começar a crescer muito, né, vai ser um pouco mais escasso isso aí. Então a gente, ó, aproveita, viu? Já. Não, desculpa, pode continuar. Não pode falar, é isso. Eu acho que é até importante falar para o pessoal. Eu agora já estou com suporte, agora já tenho alunos que fazem suporte também junto comigo, porque realmente eu não dou tanta vazão. Mas eu ainda respondo as pessoas. E eu acho que esse acesso à mentora é uma coisa que nem sempre você consegue em treinamentos. Eu tenho essa consciência, porque eu também compro treinamentos, né? Para eu estar aqui, eu obviamente também compro treinamentos. E tem muitos treinamentos que eu compro que eu não tenho nenhum acesso, nenhum, tipo zero acesso. Eu não tenho comunidade, eu não tenho resposta dela na minha plataforma, não tem nada. E para mim é muito importante ainda poder prover isso para vocês. E foi o que a Gabi falou também. Eu não sei por quanto tempo, né, isso ainda vai acontecer. Então aproveitem, aproveitem. Eu pretendo continuar dando o meu máximo de suporte que eu sempre puder. Tem os plantões Tirar Dúvidas também, onde as pessoas podem vir e falar diretamente comigo, e o que ajuda muito também. Inclusive, o plantão Tirar Dúvidas, a gente tem algumas novelas que a gente vai acompanhando semanalmente da pessoa, é muito legal. Mas, assim, eu acho que é muito importante de você aproveitar, assim, muito desse timing, né? Porque, sei lá, gente, até porque, né, eu sempre falo pra pessoa, a pessoa fica deixando pra depois, vai que eu morro, né? Deus nos livre, não, pelo amor, mas Tem vocês não sabem, a gente não que sabe. visitar aqui. Tenho que ir. Ano que vem, quem sabe? Vamos ver. Olha, Gabi, chega, né? Já estamos aqui há 2 horas falando. Isso é um absurdo. Mas olha, muito obrigada pelo seu tempo. Eu amei o nosso papo. Eu Eu, sei. eu achei que foram 2 horas, assim, muito bem aproveitadas também, porque eu acho que a gente entrou bastante em algumas questões que o pessoal aqui tinha muita dúvida, tinha muito receio. Então, eu acho que é muito importante a gente poder inspirar eles. E eu agradeço demais, de verdade, o seu tempo hoje, viu? Mas Obrigada mesmo. prazer pra mim. E galera, confiem que o job vai vir, viu? Ó, Gabi, para você sair aqui da live, é só você apertar o xizinho, porque agora eu vou me despedir do pessoal, lembrando da aula de amanhã. Um Tá. beijo, beijo imenso. Até quinta. Ai, gente, uma fofa, né, a Gabi? Ela é uma fofa. Cara, como eu amei essa live. Ó, o pessoal tá aqui agradecendo. Você gostou dessa live de hoje? Ela te inspirou? De 0 a 10, o quanto você tá saindo dessa live com aquela inspiração, assim, olhando e falando: caraca, cara, eu também posso conseguir. Um dia pode ser eu aqui nessa live. Conta aqui pra mim, de 0 a 10, o quanto que você tá se sentindo assim. Enquanto isso, eu vou só te lembrar que a Rota Sua Carreira no Exterior já está no ar. A primeira aula foi liberada ontem. E amanhã, quarta-feira, às 7h47 da manhã, horário de Brasília, eu libero a segunda aula. Essa aula é gravada, então você pode fazer no seu horário. Ela não é ao vivo, tá bom? Então, a gente vai liberar às 7h47 da manhã, de Brasília. E você depois, quando chegar na sua casa, depois do seu trabalho, você pode fazer ou faz no horário de almoço mesmo, assim que a aula for liberada. Lembrando que nós temos também os materiais que estão sendo entregues depois de todas as aulas. A gente entrega a apostila para você baixar com o resumo da aula. Isso tudo é no grupo do WhatsApp, tá bom? E para
quem quer testar os conhecimentos, ter certeza de que aprendeu o que foi entregue ali na aula, participa do desafio 3A. É uma forma de você testar os seus conhecimentos, ter certeza de que você realmente aprendeu o que foi dito e de quebra, quando você terminar de responder o desafio 3A, você ainda ganha prêmios, né? Presentes. Para a aula 1 foi um template de cover letter. Para a segunda aula, vou contar que eu não vou me aguentar, é um checklist de um LinkedIn de alta atração. Então, tem muitas coisas interessantes, tá? Inclusive, um dos prêmios é uma de 2 bolsas de 30% para a próxima turma do meu treinamento, esteja onde quiser. Então, são prêmios de ouro que você está ganhando aí. E a terceira aula vai ser liberada na sexta-feira, tá bom? Às 7h47 da manhã. E essa aula também é gravada e você pode assistir no seu tempo. A única aula que você não consegue assistir no seu tempo é a aula 4, que é a aula de domingo. Essa aula vai ser às 11h11 da manhã, horário de Brasília. Eu já faço no domingo para o maior número de pessoas aproveitarem, tá? Então, meu povo, meu povo, aproveitem essa semana com muito conteúdo. Inclusive, eu vou fazer uma aula adicional no sábado com uma análise de currículo ao vivo. E pode ser o seu currículo que eu vou analisar. Eu vou abrir essa oportunidade amanhã. Para quem estiver participando da rota, assista a aula até o final dela, até o último minuto, porque eu explico para você como que você faz para enviar o seu currículo e ter a chance de ter ele analisado por mim no sábado, tá bom? Já tô avisando aqui para você já saber, tá? Para se programar, ok? O pessoal tá falando aqui que foi 10, que foi 1000, 10. Teve uma pessoa que falou, achei que foram 2 horas, foi muito tempo. Também achei, concordo com você. Normalmente eu faço só 1 hora, mas a Gabi e eu, a gente junta, a gente fala muito mesmo, entendeu? Na quinta-feira a gente vai ter a Ana. Eu acho que a Ana fala um pouco menos. Aí dá pra gente. Mas olha, o pessoal tá aqui, tá super gostoso, curtindo bastante, ó. Teve gente que falou 10 também, 10, tudo se a gente coloca os nossos esforços. Um dia serei eu falando com a Rach. Que lindo! Nossa, tomara, tô torcendo, ó. Gente, vou até tirar um print aqui para guardar, quem sabe, ó. Vou ficando por aqui, meu bem. A gente vai se ver, então, na segunda aula amanhã, quando ela for liberada, ao longo do dia nos stories e na quinta-feira na live do Got the Job da Ana, tá bom? Que a Ana vai contar como que tá sendo a jornada dela até o Got the Job. Vou ficando por aqui. Um grande beijo. Tchau, tchau.